Arthur Rezende para Marcelo, Marcelo domina, o Marcelo larga a cabeça, já viu do lado direito a descida do Leno, Leno recebe de primeira, coloca na frente, vem descendo a Rondinelli, outra vez a bola ali com o lateral Leno, Leno atrasa, buscando o zagueiro central, recebeu Bruno Silva para o Marcelo, Marcelo joga lá atrás, no bico da grande área para o goleiro Jefferson, na perna direita ele vai mandar a bola para o campo de ataque, o lançamento longo, a defesa marcou, a bola bateu, já volta, dominando ali no meio de campo, chega o camisa 8, o Grino, Arthur Rezende, a bola metida lá para o campo de ataque, chega batendo em cima da marcação, a bola sobra outra vez, aqui no meio de campo, dominada com o zagueiro, quarto zagueiro Diego Jareta, tocando para o lateral, lá vem ele, Thalisson, dominou, coloca a velocidade, vai para cima do adversário, coloca a bola na frente, veio o Tinga, na recuperação, dá o corpo para o adversário, ainda chega o Diego Cardoso, mas a bola saiu em tiro de meta, marcando a arbitragem, mande o WhatsApp de texto ou áudio e participe da nossa transmissão, 19 998 44 5537, você pega, grave e manda pra gente aqui, tá legal? No WhatsApp, 19 998 44 5537, faça a transmissão com a gente, Esportes Online, o seu esporte onde você estiver. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Vai mandando as mensagens daí, porque o Washington e a Thaís vão mandando recadinho. Aqui tem lateral Gaston cobrando, entregando para o zagueiro. Recebeu um Wesley, mata lá pelo lado esquerdo para Gaston. Gaston de primeira para Ramon. Ramon para Gaston, a defesa do Guarani tira, mas a bola sobra com Ramon. E o árbitro pega a lateral outra vez para a cobrança do Gaston ali pelo lado esquerdo, Washington Melo. E tem mais mensagens aqui, ó. O Robson Vitoriano, boa transmissão. A Edna Gandolfo Fer dizendo que o Guarani vai ganhar de 1-0. Entrando aqui também na nossa live o Sérgio Pinheiro, o Antônio Fernando Mendes, o Roberto Nascimento da Silva e o Cícero Moraes dizendo que o Guarani vai ganhar de 2-0. Thaís Helena, moçada ligando aí, Thaís. Temos a participação de Maringá. O Fernando Moraes tem uma pergunta. Gostaria de saber se é o Mário Celso, que trabalhava em 81 na Rádio Educadora. É, na Rádio Educadora. Eu trabalhei em Maringá também, né? Na Rádio Cidade e Canção, na Rádio Cultura de Maringá, na Rádio Atalaia de Maringá. Em 77, a gente foi campeão com o Grêmio de Maringá em cima do Curitiba, campeão paranaense. Um abraço a todos da torcida do Galo em Maringá. Alô, torcida guerreira em Maringá também curtindo a gente. Aqui, placar de 0-0. Trabalha a equipe da casa. José dominando a bola, entregando para Diego Jussani, ele vem ali pelo meio de campo, na perna direita, no zagueiro central, Wesley Matos, lançamento para o Gaston, lá pela ponta esquerda, recebeu uma bola, sozinho levou na marcação, o cruzamento saiu para trás, de cabeça, Marcelo sobe tirando, aí o árbitro não marca falta em cima do Rondinelli, não, a bola não bate, rebate, sobra ali com o zagueiro central, Bogrino, Bruno Silva, deu um tapa na bola, chegou Carlinhos, e aí o árbitro parou, agora ele marcou a falta em cima do Leno, garotinho. É, a falta ali do Carlinhos, acabou empurrando ali o Lennon, falta campo de defesa, lado direito, e olha só, quem está curtindo aqui a nossa transmissão, a minha tia, lá no DIC, a tia Alice. A benção, tia. Benção, tia, faz aquele bife a rolê, que só a senhora sabe fazer, Maria. que no final de semana eu estarei aí. Grande abraço, tia. Um beijão. Tia Alice. Ô, tia Alice, bife a rolê com arrozinho, feijãozinho. Pelo amor de Deus, que delícia. Também vai bem. Nossa, sensacional. Tá bom, então. Grande abraço, tia Alice. Tia Alice, um beijão pra senhora. Aqui pra cá de 0-0, vem Leno pra cobrança. Entregando para o Ricardinho, volta no Leno, dominando. Focou a bola na frente, bate em cima da marcação. A bola explodiu na linha lateral. Último toque do Capixaba. É lateral que o Leno vai bater. Placar de 0-0. Galera, vem para cobrança, o Leno já arremessou, buscando ali pelo lado direito, o Ricardinho chega a marcação com ele, e a bola sai na linha lateral. Ricardinho tá com a camisa número 7, hoje voltando ao time do Lugre, jogando um pouco mais avançado, arremesso cobrado, a bola chega ali no garotão que é Lucas, dominando, Lucas que ele tem, volta a jogada com o Leno, Leno cruzou na boca do gol, não mergulhou o centroavante Diego Cardoso, estava bem marcado, mas a bola sobra do lado esquerdo com Thalisson, lá vem Thalisson, boa bola, trabalhou, recebendo ainda ali pelo lado esquerdo, Arthur Rezende, volta a jogada no meio de campo, bate de qualquer maneira o martelo, a bola sobra outra vez aqui do lado esquerdo para Thalisson, recebendo, dominando, encostando, buscando ali o camisa número 11, Bugrino, Rondinelli, empurrou para o meio, aí a bola bate e volta com a equipe do Vila Nova, trabalhando lá pelo lado esquerdo com Capixaba, deixando o lateral o Gaston já empurrou por dentro, chamando o Wesley Matos, este para Jussani deixa com o cabeça dele que trabalha, Josef para o lateral,
Jefferson. O Jefferson já vem ultrapassando a fronteira inimiga. Bola rasteirinha, não tocou rapidamente, buscando na frente o Tinga. Ele é veloz, mas chega a marcação do Thalisson. E a bola para onde o Washington Melo? Pela linha lateral. E um detalhe, né? O torcedor do Guarani confiante, muitos acreditando na vitória, mas um empate, viu, menininho? Não é um mau resultado, não. Porque o Guarani, com esse empate, no momento está indo a 41 pontos. Abrindo aí 6 pontos para o Londrina, né? Que é o primeiro time da zona com 35. E agora o árbitro ali do jogo levou uma bolada na careca, né? O senhor Diógenes José Padovani, para ficar esperto. E ele pediu água, né? Fernando César, ele pediu água, Fernando. Quase foi a nocaute, né? E ele teria que parar o jogo, né? Porque quando a bola toca no árbitro, o jogo tem que ser paralisado. Arthur Rezende tira o perigo dali, mas a bola volta agora. Chega Thalisson de perna esquerda, mete a bola para o campo de ataque. Chegou Rondinelli, chega ganhando cabeça 5. Joseph dominou, entregou pelo meio. O árbitro pega a falta em cima do Tinga. O jogo está parado. City Tortas. No City Tortas você também tem almoço de segunda a sábado. City Tortas, sabores de Alemar. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. O toque eletrônico acionado pelo Gabriel Ribeiro já marcou faz tempo, em 10 minutos. Atenção, torcedor no destino da bola, marcando comigo o tempo e o placar do jogo no Serra Dourada. É a 35ª rodada. Já a gente gira porque tem falta. Cobrança do Ramon, meteu para a boca de gol. A bola vai passando para a linha de fundo em tiro de meta. Esta deu um susto em Washington Melo. E no segundo pau, né? Estava lá o Diego Jussani, ainda bem, né? A bola passou por todo mundo, não havia impedimento. Ela quicou ali no gramado e subiu. O goleiro Jefferson levantou os braços e a bola passou. Mandando um abraço para o Renato Silveira, dizendo que o Guarani vai ganhar de 2-0. E o meu amigo Lucas Nakamura, lá da Ômega Contabilidade, dizendo: Washington Melo, 2-0 Bugrão hoje. Anote aí na sua papeleta. Valeu, Lucas. Grande abraço. E lá vem o Guarani pela meia direita, derrubado o Rondinelli. E aí ele reclama ali do Gastão, lateral esquerdo. E atenção, torcedor, anotando comigo a hora oficial do Brasil. 19 horas e 32 minutinhos. E no destino da bola, tá lá. 13:25 jogados. E no placar, bam, 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 garotinho. Guarani, Vila Nova, 0-0, Fernando. Daqui a pouco tem lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Sport. Pela Série A no Maracanã, Flamengo e Vasco. Abraço ao Rafa Chagas e a Ana Karina, de Florianópolis, e também o Jorge Vieira, de Patos, na Paraíba. Está conectado? Fique com a Esportes Online. Patos na Paraíba, um grande abraço para Patos na Paraíba e Florianópolis, Santa Catarina, capital catarinense. Aqui tem falta para o Guarani, bola metida para a boca do gol, chega o zagueiro. Antecipação do lateral Jefferson, de Cuca, ele meteu a bola para a linha de fundo, escanteio para o Bugão bater, o Washington Melo. Escanteio para o Bugre, o primeiro, né, a favor do Guarani. E o Lucas Nakamura dizendo que está acompanhando o jogo ao lado da sua namorada Aline. Pois não, o amor está no ar. Lucas e Aline acompanhando aqui a transmissão do canal Esportes Online. Grande abraço para a Aline que tem o nome da minha filha Aline, a filha do Chitãozinho também, chama-se Aline. Aqui, bola cruzada na boca do gol, cabeceada por dentro. Jogador do Guarani pediu um toque de meio e o Careca disse que não. A bola sobra outra vez, dominada na canhotinha, Lucas Crispim meteu para dentro da área, vai passando, pênalti. Penalidade máxima, marca o árbitro, o cara caiu e a bola tocou na mão dele, o Washington Melo. O pênalti em cima do Marcelo, menininho. Foi calçado, né? O volante do Guarani agora pinta ali um cartão amarelo ali no meio dos jogadores. Me parece ele pro capitão, né? Da equipe do Vila Nova. Wesley Matos levando o cartão amarelo. Pênalti indiscutível, né? Permanece caído ali o Marcelo. A bola cruzada ali pelo Lucas Crispim. A bola no chão, né? E aí o Marcelo dominou e o Joseph acabou fazendo ali, calçando. Demais, né? Furou a bola e atingiu o jogador do Guarani. E eu pensei que a bola... Pênalti, claro. Depois da falta, eu pensei que tinha tocado também na mão dele, mas daí seria muito. Não, foi pênalti. Foi e agora... grosseiro, né? Grosseiro, aliás, o volante. E o Marcelo fica caído ainda, né? Será que o árbitro não vai autorizar a entrada do departamento médico? E o Diego Cardoso já está com a bola ali debaixo do braço. Vai para a cobrança, né? O Guarani tem a chance
de abrir o marcador no Serra Dourada. Diego Cardoso, ele vai bater em qual canto, hein, Fernando? Qual será o canto que ele vai escolher aí, garotinho? Canto direito. Canto direito, O tá bom, goleiro vai então. cair no esquerdo. Tá certo, então. Ele recebeu o cartão amarelo, camisa número 3 da equipe do Vila Nova. E ele, Diego Cardoso, vai pra batida do pênalti. O Guarani pode largar na frente. Se largar na frente, vai dar uma tremedeira no time do Vila Nova, hein? Pra não falar outra coisa, vai dar uma tremedeira. Muito bem, a falta vai ser cobrada. O goleirão tá lá, já bufou ali o Rafael Santos. Já deu uma respirada. Mas quem respirou e vai pra bola na maior tranquilidade é o Diego Cardoso. Ele é artilheiro do time? Ele é artilheiro, né? 9 gols na temporada. Pode fazer o 10º gol. Vai fazer, eu acredito. Eu acredito, disse o Washington, eu também acredito. Ali Diego Cardoso de levezinho, o goleiro no centro do gol e foi, bateu. Gol! É do Guarani, é do Bugrão, Campineiro, bola na rede, com toda a tranquilidade. O goleiro não quis definir, mas o Diego Cardoso foi esperando e tocou no canto direito do goleiro, que foi para a esquerda, e a bola dançou lá dentro. O torcedor de futebol do Brasil do Peixe dorme na rede. Ele estufa o peito, Diego Cardoso na marca dos 17. Vai pra galera porque ele sabe que é de gol que a galera ao viver de Campineira gosta do Washington Melo. Foi lentamente pra bola, né? O Diego Cardoso olhando fixo para o goleiro Rafael Santos, né? Não deu nenhuma chance. Acabou deslocando o goleiro, foi pro canto esquerdo. A bola foi morrer no fundo da rede, no canto direito. Diego Cardoso foi ali no banco de reservas, abraçou ali os seus companheiros. O Guarani sai na frente. Diego Cardoso, Guarani 1, Vila Nova 0. E a bola mandada para o campo de ataque. Café Carioca, Expresso Gourmet, cappuccino tradicional ou Expresso Gourmet em cápsula. São tantas as opções que fica até difícil de escolher. Café Cariocão, o café no seu menor momento. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Aqui trabalha a equipe do Vila. Chega no Diego Jussani. Ex-Guarani trabalhando aqui pelo lado direito, deixando no lateral Jefferson. Avançando para o campo de ataque, bateu e a bola explodiu. Menininho. Em cima dele, Arthur Rezende saindo na linha lateral. Diz aí o Washington. E com este resultado parcial, o Guarani subindo para a 12ª colocação com 43 pontos ganhos. Então vai dando um passo gigantesco para sua permanência na Série B. A Ponte, a 11ª, tem 44. E lá vem trabalhando o Vila, bola dominada com Jessef, mandando ali pra frente, a bola caiu no lateral lateral Jefferson, aqui pela direita, também chegava o Tinga, e aí a bandeira marca, falta em cima do Tinga, jogo está parado, Iga atacado, muito mais variedades, muito mais economia, Iga atacado, em Campinas, Rua Pedro Estancato 39, no Campo dos Amanais, e em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Santa Bárbara, Iga atacado. Esportes Online. Alô, Norimite Iga. Opa, o Tchê, hein? O Tchê, Norimite sensacional o Iga, hein? E mandando um abraço também pro nosso querido amigo Alessio Pimenta, que ontem já antecipava a escalação do Guarani, né? O Pimenta que tem um espião lá em Goiânia. Faça o certo para dar certo, Alessio Pimenta. E lá vem Ramon, a cobrança de falta aqui próximo do bico da grande área, lado direito, perna esquerda, levantou para a boca do gol, desvio do zagueiro Bugrino. Chegava na bola o Diego Cardoso e também o quarto zagueiro Diego Giareta. Tive a impressão que o Giareta foi quem tocou a bola para a linha de fundo. É escanteio marcando. Escanteio pro Vila Nova. Lado esquerdo é perigo contra o gol do Bugre. Presta atenção aí, ô Jefferson. Alain Mineiro de curva, meteu para a boca do gol, tira a zaga Bugrina, a bola volta, dominada ali no meio de campo com a equipe do Vila Nova, com Tinga recolhendo, o Tinga metendo aqui para o lado direito para Jefferson, o Jefferson já recebeu, dominou, vai levantar a bola lá na ponta esquerda para o Gaston, ele vai correr até o Uruguai e não vai alcançar o Washington Melo. Ainda bem, mais mensagens aqui, menininho. Roberto Nascimento da Silva, Dali Bugrão. O Quilão Bugrino, né? O Aquiles Aparecido Nunes, 1-0 para nós, Melo. E o Francisco Cândido Xavier, o Tico, boa noite, Mário Celso, abraço. Mirandinha. Grande abraço, Mirandinha. Valeu, Mirandinha.
Grande abraço pra você, alô Tico, toda a rapaziada curtindo a gente. Gilmarência, materiais para construção e acabamentos. Mais de 50 modelos de pisos cerâmicos e porcelanatos à pronta entrega. Ligue no Juarez 19-3228-9656. Juarez, materiais para construção. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. E o jogo, hein, Washington Belo? A bola não chega ali no Diego Cardoso, a bola sempre na dividida para ele. O Guarani tinha que trabalhar melhor essa bola no meio, não, Washington? São vários jogadores ali no meio campo. O Rondinelli está mais ali pelo lado direito. Quem está ali mais centralizado é o Arthur Rezende. Mas o Guarani, você observou bem, né? Não consegue fazer com que essa bola fique, né, nos pés do próprio Guarani. É muito chutão. Para você ver, o gol, né, do Guarani surgiu ali numa bola, num chute onde o Lucas Crispim deveria ter cruzado pelo alto. Ele acabou errando o chute, né? Chutou por baixo, o errado que deu certo, né? Então ainda bem, mas o Guarani tem que controlar mais, ficar mais com a posse de bola, não ficar dando chutão toda hora. E o Laércio Ramos dizendo, boa noite WM, hoje vai dar Guarani, anote aí na sua papeleta. O Renato Silveira dizendo que o Mugrão também vai ganhar de 2-0. E o Antônio Carlos Moraes, Esportes Online, a elite do rádio esportivo. Guarani 2-0, olha que beleza, hein? Guarani é mais amor. Lá vem descendo outra vez a equipe do Vila, trabalhando com o José, entregando, buscando o Diego Jussani, que vira do lado esquerdo. Trabalha a equipe do Vila no campo intermediário com o Gaston. O Gaston recebeu, pede a presença de alguém, ninguém aparece. Rola atrás com o José dominando. O cabeça de área, alô galera. Anote aí a hora oficial do Brasil. 19h41 e no destino da bola, Esportes Online vem marcando para você. Tempo e o placar do jogo. É a 35ª rodada. O estádio é o Serra Dourada. Jogados 22h49 do primeiro tempo. E no placar, pam, tá lá. Ó, te contei não, garotinho. Vila Nova 0, Guarani 1. Mundial Sub-17 realizado no Brasil. Amanhã tem a fase semifinal. O Brasil pega a França e tem México e Holanda. Abraço ao Eufuni Zaniol e também o Carlos Santos do Rio de Janeiro. Mário Celso. Alô, Carlos Santos no Rio de Janeiro, tá curtindo a gente. Honda Benicar, há 25 anos em Campinas com 4 lojas. Castelo tem Honda Benicar, Norte e Sul tem, Guanabara tem, Amoreiras também tem. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Ali o goleiro Bugrini mete a bola para o meio, para o campo de ataque. A bola fica ali no meio de campo. Recebe o time do Bugre. Ganhando o garotinho Lucas Crispim. Vai deixando de presente. O Gaston agradece. Já toca essa bola no Carlinho. Carlinho dominando o lançamento forte demais. A bola vai saindo em lateral para o Bugrão Campineiro. Jornal Esportes Online. A cobertura diária dos times de Campinas, da capital do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Jornal Esportes Online. É de segunda a sexta-feira a partir das 7 da noite. Aqui na Esportes Online. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. E se o Vila Nova, firme ali o zagueirão do Bugre, Bruno Silva, recolhe na perna direita, manda essa bola lá para o campo de ataque, não deu pro garotinho Diego Cardoso, a bola volta no meio, em ele, Rondinelli dominando aqui pelo lado esquerdo, recebe a bola, Rondinelli vai passar o Thalisson, recebeu, dominou, cruza para trás, a bola vai passando, sobrou outra vez com o Lucas Crispim, ajeitou, dominou, lançou, a Rondinelli, liga de fundo, bateu pro gol da rede, pelo lado de fora, virou bem o Rondinelli. Se ele dá sorte, ele poderia meter na rede, hein, o Washington Belo. Mas essa não era a melhor jogada, né? Ele deveria ter feito o cruzamento para trás. O Ricardinho abriu os braços porque queria o passe, né? Vinha de frente. Se o Rondinelli toca, o Ricardinho iria fuzilar o goleiro Rafael Santos. Guarani vence. Diego Cardoso cobrando o pênalti 1-0. Fernando César, você tá gostando do jogo também, Fernando? Tá bom o jogo pro Guarani, né? O time do Vila Nova no desespero, já muito nervoso, é um time muito limitado, precisa da vitória desesperadamente e o Guarani joga no erro da equipe de Goiânia. Bom jogo para o Guarani. Muito bem, até o técnico reclamou do seu jogador do Capixaba agora, ele levou a mão na bola ali, eu acho que o técnico ficou abrindo os braços pra ele. Meu, não sabe matar uma bola, meu! Olha, esse time do Vila Nova ali, né? É horrível, hein? Pelo amor de Deus, olha, pra escapar aí do rebaixamento, só um milagre, porque
O time não ganha 9 jogos. Hoje é o jogo da vida. E parece que os caras não estão nem aí. Eu acho que é a hora que o Vila cansar um pouco, o Guarani vai tocar melhor essa bola aqui no meio de campo, não, Washington? Sim, agora o Guarani já começou, né? Adiantou ali a sua marcação. O Vila Nova já está mais ali no seu campo de defesa, né? Então o Carpini, aos poucos, vai orientando aí da melhor maneira o seu time. E lá vem descendo o Tinga, recebendo a bola no toque do Jefferson aqui pelo lado direito, vai pro drible ainda, o Tinga ganhou, dominou, chega com ele, chega na boa, lado esquerdo roubando o Arthur Rezende de primeiro pro centroavante, Diego Cardoso bateu em cima do Diego, Jussani de Diego para Diego, o Jussani mete a bola para a linha lateral, Citibar Campinas, o autêntico boteco português, bem no coração da cidade, viu, garotinho? Citibar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Está conectado? Fique com a Esportes Online. Thaleson, lateral, cobrando, entregando aqui pelo lado esquerdo, o árbitro pegou uma falta do Diego Cardoso, o jogo está parado, vem para cobrança lateral, Jefferson, diz aí o Washington Melo. Mensagem aqui do Roberto Nascimento da Silva, dizendo transmissão nota 10. O Francisco Cândido Xavier dizendo direto de Balneário Camboriú. Tá mal, cara. Santa Catarina. Tá mal, cara. E o Flávio Andrei de Paula hoje diretamente de Itaguaí, Rio de Janeiro. Grande abraço. Itaguaí, outro pedaço bom, hein? Outro pedaço bom. Agora, Camboriú, tem um prédio lá que é o mais alto do Brasil, está sendo construído, ainda não terminou. E o 8º andar é nada mais, nada menos do que do Neymar. Comprou o último andar do prédio de 81 andares do Washington Belo. Me ajuda aí, produção. Coisa linda, hein? Vai ficar no alto, hein, o cara. Aqui trabalhando outra vez. A equipe do Vila Nova, a bola chegando aqui no meio de campo, dominando o Wesley Matos, recolhendo, abre para Jefferson. Jefferson dominou, recolheu pela meia, entregando para o Ramon. Chega Ramon, prepara a jogada outra vez aqui, dominando o garotinho, que era o Diego Jussani. Deixa no lateral, Tinga apareceu também para jogar na tabelinha. Veio o Thaleson, rouba a bola. Aí adiantou, perdeu, recupera Capixaba. Capixaba no bico da grande área, cruzamento na boca do gol. Carlinhos subiu o zagueiro também. Subiu de cabeça o zagueirão. Meteu a bola, Leno para a linha de fundo. Reclama os jogadores do Vila Nova. Eu não vi nada, Washington Melo. Os jogadores do Vila Nova cercando o árbitro, dizendo que poderia ter ocorrido um pênalti. Eu, sinceramente, não vi. E por reclamação, o Joseph, né, camisa de número 5, foi amarelado. Nada. Não tem nada a ver. Tem um braço ali do Lennon realmente no ombro ali do atacante do Vila Nova. Mas não foi nada. Eles reclamaram aí com a bola veio na disputa normal. Isso aí é disputa normal pra mim, né? Sei lá. Eu vi um puxão do Leno ali no ombro do jogador ali do Vila Nova, o Carlinhos. Olha o escanteio batido, bola fechada para a boca do gol. Tira Diego Cardoso. A bola ainda sobra dominada com o lateral Jefferson. Recolhendo, dominando, entregando no Tinga. Tinga do lado direito, vai tentar o cruzamento. Levantou a bola para a boca do gol. Tira o volante Bugrino. Marcelo tira o perigo dali. A bola caiu lá na frente. Com o Lucas Crispim recolhendo. Falta em cima dele. Cartão amarelo pro camisa. O Joseph não, né? Não, já não tem é amarelo. não. Agora foi número 8. O Ramon. Pegou ali feio, né? O jogador ali, o Lucas Crispim. Mas o Lennon tem que tomar cuidado, porque não era, né, um lance, né, para ele segurar ali o jogador, né? Ainda bem que o árbitro é fraco. Agora pinta um cartão amarelo ali pro assistente técnico ali no banco do Vila Nova, porque imediatamente, né, todos os jogadores cercaram o árbitro. Agora a TV repete o lance. Houve ali realmente um braço, né, do Lennon segurando ali o Carlinhos. Mas ainda bem que ele não viu, porque pra mim foi pênalti. Eu sei lá se esse bracinho ali derrubar. Agora o goleiro do Guarani também, né? Tem que sair nessa bola, né, Ajudão? Não pode ficar colado ali debaixo da trave. É verdade. Então, o Guarani não pode, né, cometer erros infantis como esse daí, porque senão pode colocar tudo a perder, né? O time tá ganhando, de repente o Vila Nova empata, né, entra na partida e pode complicar. Olha o tal de Wesley Matos, que recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo, está fora da próxima partida da equipe do Vila Nova. BPP Corp, a solução digital da sua empresa, uma central de gestão completa, sem dor de cabeça, garotinho. Mais tempo para você cuidar realmente do que interessa. BPP Corp, para quem ama produtividade. Em
qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Mete a cabeça na mão do lateral, Jefferson entregando aqui para o lado direito, trabalhando o Ramon, vem a marcação em cima dele, tá derrubado. O árbitro para marcar a falta, favorecendo a equipe da casa que perde o jogo pelo placar de 1-0. 1-0, Guarani está vencendo o jogo. E o jogo agora deu uma caída, né, o Arte do Melo? Fez 1-0 e agora o time estava com posse de bola, mas o Vila Nova agora, né, adianta aí a sua marcação, vem para cima do Guarani. Agora vai ser pressão. Então, o Guarani vai ter que suportar. Olha o Tinga, chegou na bola, chega com ele, também o volante Marcelo comete a falta. Precipitado demais o Marcelo. Cometeu a falta, o Tinga vai lá, chamando a atenção da bandeira, dizendo que foi dentro da área, foi fora da área, Tinga. Foi fora da área, Tinga. Que é o amarelinho também, a Catiúcia já deu uma bronca nele lá. Já deu uma bronca em cima dos reservas também. Isso aí mostra o desespero e o nervosismo do time do Vila Nova, né? O Guarani tem que tirar proveito dessa situação, porque o Vila Nova está no desespero. E mais um recebeu o cartão amarelo lá, ele está fora do campo, todo reserva. mundo pendurado com o amarelo aí. Vai ver que é alguém pendurado que recebeu o cartãozinho amarelo que não está jogando. Mas foi precipitado demais. Fora da área. Foi fora da área. Agora, o replay aqui, fora da área, acertou o árbitro, mas é o tal negócio, né? O Guarani está se arriscando, né? Tá dando mole, né? Daqui a pouco o árbitro marca pênalti mesmo, né? Só cerca o cara aí, meu. Um baita homem desse aí, o tal de Marcelo, meu Deus, chega antes na bola, né? Ou então cerca, não precisa fazer uma falta como essa. Agora mais um jogador ali do banco de reservas, do Vila Nova, foi amarelado. E o Thierry Felipe dizendo, boa noite, Melo, você sempre é bom, que faz um grande abraço a vocês. Valeu, Thierry. O Rafael Pou, vamos Bugrão, Vini Martins Melo, esse Thalisson, meu Deus. E a falta é perigosa, hein? Pro Vila Nova é perigo contra o gol do Bugre. E lá vem a cobrança, Ramon na bola, autoridade, direto pro gol, a bola bateu ali embaixo da bandeira, saindo na linha lateral. É lateral marcando a arbitragem, lateral favorecendo a equipe do Vila Nova. Vem pra cobrança, o Lélio, lateral direito, o Jefferson. Já cobrou, empurrando o Carlinho. Que matado, hein, Carlinho? Ele foi matado, a bola foi embora pra linha de fundo. Mande um WhatsApp de texto, o áudio, e participe da nossa transmissão. Você não sabe gravar? Grava aí, manda pra gente no WhatsApp. 19998445537. Faça a transmissão com a gente. Esportes Online, o seu esporte onde você estiver. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Ô Thaís Helena, fala aí, quem tá ligado aí, Thaís? Temos uma mensagem, Marinho, muito legal aqui pra você. É o Rodrigo Maldonetti. Que satisfação ouvir o Guarani na voz de Mário Celso e WM. Ouço o Guarani na transmissão do Marinho desde quando me conheço por gente. Não me esqueço daquela transmissão maravilhosa em Bauru, quando batemos o Norusca na campanha de retorno à primeira divisão no começo dos anos 90. Enfrentou uma verdadeira guerra dentro do estádio para transmitir o Bugre com toda a emoção característica da sua transmissão. Um verdadeiro herói. Obrigado, Mário Celso. Legal, quebrei a cabeça dos torcedores lá que tentaram me agredir. Transmitiu o jogo no meio da galera, pô. Foi esse jogo aí que colocaram fogo no ônibus. No ônibus da imprensa, isso. Olha aí, descendo lá, lado esquerdo, Capixaba, recolheu, tocou mal, recuperação do zagueiro Bruno Silva. Bruno Silva dominando, entregando para Ricardinho. Tem que jogar mais, né, Ricardinho? Ele vem pelo lado direito, recebendo camisa 10, Lucas Crispim, preparou a jogada, meteu para o lado esquerdo. Boa bola, chegou nele. Ele, Rondinelli, preparou perna esquerda, deu um corte, pode tocar na bola, vai passar por ali. O Thalisson demorou demais, ele cruzou, o goleiro saiu. Rafael Santos para fazer a defesa, o batidão. A bola mascada ali no cruzamento ali do Thalisson, mas linda jogada, né, do Rondinelli, hoje fazendo a sua partida de número 50 com a camisa do Guarani, fez o drible, esperou ali a ultrapassagem do Thalisson, e é o Raul Maldonê, né, que mandou a mensagem. É Rodrigo ou Raul? Rodrigo Maldonê. É filho dele? Tem também o Raul Maldonê e o Francisco Cândido aqui, mandando um abraço para você, dizendo que vocês jogaram juntos no Bandeirantes. Bandeirantes, super time Bandeirantes. Você foi jogador também? Joguei faz tempo. Você foi nem a colher. Eu joguei lá no Grêmio Maringá, no amador do Grêmio, rapaz, depois. Pelo amor de Deus. Quando eu passei a profissional, não aconteceu nada. Aqui dominando, Ricardinho dominando, entregando na frente, Diego Cardono. E pintou no pedaço, virou pro lado esquerdo pro Arthur Rezende. Lá vem ele, entregando boa bola, chamando ali o companheiro que é o Rondinelli. Chegou uma marcação e a bola saiu na linha lateral. Técnico
Guarani, fazendo sinal ali, o que é que ele está pedindo? É pedindo para tocar, é isso? Exatamente, pedindo calma. né? Pedindo calma e para tocar, né? Tocar consciente, né? O Guarani tem que valorizar a posse de bola. O desespero é de quem? É do Vila Nova. Então, pra que desespero? Olha a bola do Rondinelli. Querer desfazer da bola rapidamente. E agora o Rondinelli deu um calcanha ali na bola, entregou pro Diego, mas aí a bola bate nele e sai na linha de fundo. City Tortas, no City Tortas você também tem almoço de segunda a sábado. City Tortas, sabores de Alemar. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Já estamos com 36 minutos, 36 do primeiro tempo. É Serra Dourada, é a 35ª rodada. Depois desse jogo vão faltar mais 3 só. Só 3. Guarani ganhando hoje já sacramenta a sua situação, né, Washington? Praticamente, né? Aí tem ainda o Operário, sábado no Brinco, depois o América Mineiro também no Brinco e a última rodada contra o Londrina. E o Tito Bernardi acompanhando também aqui a nossa transmissão, dizendo: me ajuda aí, Washington Melo, tem de virar 2-0 no primeiro tempo. E uma opção para a segunda etapa que o Carpini poderá utilizar é o Davó, né? Colocar velocidade, porque o Carpini até justificou dizendo que o Davó está desgastado fisicamente. Ontem aqui no Jornal Esportes Online eu até disse que o Davó mereceria um banco de reservas. Olha o Vila Nova aí, pelo amor de Deus. E o Carpini deu um puxão de orelha no Davó, mas ele, como é um velocista, pode entrar no segundo tempo e resolver. E a lua lá em Goiânia, maravilhosa, hein, menininho? A lua tá linda, hein? Essa lua tá linda, né? Aqui lá o tempo tá bom, né? Aqui tá chovendo no sul do país. E aqui tem escanteio para a equipe do Vila Nova. Vem para cobrar seu camisa número 10, Alain Mineiro. Alain Mineiro pega bem na bola. Ele vem pro cruzamento, fecha ali o goleirão Jefferson. A bola levantada na boca do gol. Tira a zaga, Bugnino, sobrou do lado esquerdo. Gastão errou. Ainda bem. E o Guarani tira a bola de qualquer maneira. Ela sai no campo de defesa do Vila. Café Canecão. Expresso Gourmet, cappuccino tradicional ou Expresso Gourmet em cápsulas. São tantas as opções que fica até difícil de escolher. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. E o Vila, longa bola e o goleiro Jefferson sai para fazer a defesa, entregando no Thales de primeira. Opa, falta. Em cima do Arthur Rezende, pegou ali na coxa dele, hein, o Washington Melo. A falta, jogador do Guarani ali caído, agora o árbitro autoriza a entrada do departamento médico e o jogador do Vila Nova se deu mal também, né? O Alain Mineiro que fez a falta ali pra cima do Arthur Rezende. E mandando um abraço pro Antônio Baldim, dizendo avante Bugrão, Bugrão campeão. O Cido Gomes, boa noite, vai Guarani, paixão sem limites. Né? Segundo o Cido Gomes, o Guarani está muito recuado. E tem uma mensagem aqui também do André Reinaldo de Carvalho. Washington Melo, o Guarani parece que não quer ganhar o jogo, é brincadeira, grande abraço, continuem com esse belo trabalho. Valeu, André Reinaldo de Carvalho, tamo junto. Beleza, Iga Atacado, muito mais variedades, muito mais economia. Iga Atacado, em Campinas, Rua Pedro Estancato, número 39, no Campo dos Amarais. E em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Santa Bárbara, Iga Atacado. Tá conectado? Fique com a Esportes Online. O Mineiro tá caído ainda ali, sentindo. Agora o carrinho marca ali no gramado e o André, tantas mensagens, O André, pelo amor de Deus, meu amigo, ele que comanda lá a Hípica. Grande abraço ao André. Uma audiência qualificada. Valeu, André. Canal Esportes Online. Hípica, nós tivemos lá no domingo, né? Parabéns ao Fernando. Ele comandou, ele que organizou todo o campeonato interno lá. Foi um show. E foi um jogaço. 2 jogos maravilhosos. Um evento muito bem organizado e o canal Esportes Online esteve lá transmitindo. Para ficar mais lindo ainda, é só ele convidar a gente para um almoço, um jantar lá na Hípica e fecha com chave de ouro. Nota 1000. Pelo amor de Deus, hein, André? Me ajuda aí, produção. Um jogo do amador da Hípica com quase 2.000, né? Quase 2.000 pessoas se ligando na transmissão. Isso é legal. Aqui vem a cobrança de falta. Gianeta na bola. Tá fora ali do gramado. Foi atendido pelo departamento médico, camisa 8 do Guarani, Arthur Rezende. Lá vem pra batida. Demorou demais, hein? Vai ter alteração na equipe do Vila. Vai ter alteração no Vila. Não vai dar mais pro camisa 10, hein? Não vai dar mais pro Alain Mineiro. Aqui Rondinelli mete a bola lá pro campo de ataque. Chegou o Cardoso, chega. Justani deu copo pra ele, mas o árbitro já pegava a falta, o Washington Melo. E vai entrar o Robinho, hein? Realmente já está ali no banco de reservas. O Alain Mineiro não vai dar mais pro camisa 10 o Vila Nova.
Vai entrar aí o Robinho com a 19. Robinho 19, portanto vai sair o Alain Mineiro. Sentiu o Juvenil, a bola chega no Tinga. Tinga jogou de um lado, foi buscar do outro, ele é veloz na linha de fundo. Ele bateu no volante do Guarani, no Marcelo, e na sequência a bola devolvida em cima do Tinga, saiu para a linha de fundo. É apenas tiro de meta. Gilmarães, materiais para construção e acabamento. Mais de 50 modelos de pisos cerâmicos e porcelanatos à pronta entrega. Está construindo, está reformando. Vá para o Juarez. Tem o telefone para você ligar: 193228-9656. Esportes Online. Anote aí, galera. Hora oficial do Brasil. Olha, 8 da noite, certinho, pula em cima. 8 da noite, 20 horas, e no destino da bola, a Esportes Online vem marcando para você o tempo e o placar do jogo. Serra Dourada, 35ª rodada, jogados 41 minutos e 28 segundos, e no placar, bam, bam, bam. Tá lá, ó, te contei, não, garotinho. Guarani 1, Diego Cardoso 0, Vila Nova. 9h30 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem Botafogo e Sport Recife. No Maracanã, jogo antecipado, tem Flamengo e Vasco. Abraço ao J. Nunes, ele que está em Portugal acompanhando. Ele manda parabéns a todos da equipe. Por enquanto, estou acertando o resultado. Um abraço. Mário Celso. J. Nunes, um grande abraço para você e para todos os portugueses. Aqui, bola cruzada na boca do gol, de cabeça, tira Thalisson. Mas a bola volta ainda pelo lado direito com Tinga dominando, recolhendo o garotinho. Ele vai tentar para cima ali, vem na tabelinha, ele dominou, tocou pro Robinho devolve, a bola chega no Jefferson. Jefferson empurrou para o meio, buscando ali Ramon dominando. O Ramon toca a bola outra vez pelo lado direito com Robinho dominando, recolhendo o homem do cabelinho amarrado. Ainda ele preparou, recolheu, dominou, entregou atrás com Tinga e volta tudo pro Diego Jussani, que domina na perna direita, meteu para Ramon, faz o giro ali, aliás era o Robinho dominou, meteu no fundo, a bola estava na banheiro, Jefferson, ela marcou a Catiúcia Borges Mendonça, você viu, Washington? Ô menininho, e no lance anterior teve um cartão amarelo aí pro zagueiro Diego Giareta, hein? Ele estava pendurado. É o terceiro dele, portanto, não joga sábado contra o Operário às 4h30 da tarde no Brinco. Ele demorou para cobrar a falta, né, Washington? Exatamente. Demorou demais para bater a falta e recebeu o cartãozinho amarelo. Estava pendurado no jogo, ainda tem o Jefferson, né, que está pendurado. O Jefferson não vai tomar amarelo. Aí vai ter que voltar outro lá, né? Aí viu. Mas aí no Giareta volta o Luiz Gustavo, que está cumprindo hoje. Sim. A suspensão. Tem também o Ferreira. Ferreira não. Ferreira, hein? Ferreira é melhor continuar no banco. O melhor zagueiro do mundo já foi. Aqui, bola subida, descendo. Pelo lado esquerdo, insistindo, o time do Guarani naquele setor. Está jogando nada, hein, Lucas Crispim? A bola voltou na dividida ali com ele. Diego Cardoso e Diego Jussani. Sentiu o Jussani. O árbitro acabou parando para marcar a falta em cima do Diego Jussani. Honda Benicar, há 25 anos em Campinas, com 4 lojas. Tem Honda Benicar no Castelo, no Norte e Sul, no Guanabara e também a Moreira. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Já aquele intervalo gostoso aqui com Fernando César. Intervalo Esportes Online. Lá vem descendo outra vez Jefferson dominando pelo lado direito. O Tinga pediu, ele tocou, o Tinga recebeu, vem a marcação do Thalisson por baixo. A bola chega no tocada para trás com o Diego Jussani. Recebe Diego pela meia para Robinho. E lá vem Robinho pedindo a presença dos companheiros. Toca no Tinga. O Tinga já recebeu, volta outra vez no Diego Jussani. Enquanto tocar aí, tá tudo bem com o time do Bugre, ganhando pelo placar de 1-0. Vira a jogada lá pelo lado esquerdo para Ramon. Ramon de primeira para Gaston para Ramon. O Ramon preparou a jogada, volta ali no zagueiro central. O Wesley Matos, que não joga próxima da Vila Nova, recebeu o terceiro cartão amarelo, entregando para Diego Jussani, esse para Tinga. O Tinga aqui pela direita, deu bote, o Rondinelli perdeu, Tinga cruzou na boca do gol, a bola ficou pedindo me chute. Quando o Giareta bateu, a bola explodiu no Jefferson e aí sobrou com o goleirão Washington. O Giareta, né, foi tentar tirar a bola, ela bateu ali no Jefferson. Ainda bem que o goleiro do Guarani, né, o seu xará, né, o Jefferson, estava ligado, né, fez a defesa, porque senão poderia colocar aí tudo a perder. Teremos 4 minutos de acréscimos, vamos até
49, menininho. E lá vem Gastão, o lançamento longo lá em profundidade na linha de fundo, a bola foi sair de tiro de meta. Jornal Esportes Online, a cobertura diária dos times de Campinas, da capital do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Jornal Esportes Online de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da noite aqui na Esportes Online. Vou falar para você, eu tenho 51 anos de rádio, mas nunca vi um programa tão bem feito como o programa Esportes Online. Então você que já assiste o programa, passe para os seus amigos, tá legal? Mande os aplicativos da Esportes Online para eles curtirem também este programa que é simplesmente demais, garotinho. Esportes Online, de segunda a sexta, às 7 da noite. Só Caracão batendo bola com você. Aqui para a dominada com o Tinga, sentiu o Tinga também. O Tinga já sentiu, o Tinga já vai sair também. Aqui para a dominada com o Rondinelli, driblou, falta nele. Que deu uma amarelinha pro Ramon, hein? Que deu uma amarelinha pro Ramon, hein, garotinho? Foi ali, ó, no gogó, né, do Rondinelli, fez a falta ali no pescoço. E o tal do Ramon já tem cartão amarelo, né? Essa falta é para cartão. O árbitro aí pipocou. Ele deu uma cotovelada ali no gogó do Rondinelli, que fica caído. Se o árbitro, né, tivesse uma atitude correta, o Vila Nova ficaria com um jogador a menos. O Eduardo Bardacim para cima deles, Bugrão. Vini Martins, time precisa ter mais a posse de bola. Rondinelli e Crispim precisam ficar mais com a bola. A gente já chamava atenção. E o Luiz Fernando Santos Júnior dizendo que Davó que nada, deixa o Diego aí, o cara é o artilheiro do time. Mas o Davó pode ser uma opção para o segundo tempo, não necessariamente no lugar do Diego Cardoso, viu, Luiz Fernando? Ele pode ser aí uma válvula de escape, né? Um jogador velocista para botar a correria aí no segundo tempo. Aqui o Jefferson cobra a lateral, entregando, buscando ali o garotinho Robinho mete atrás para o Diego Jussani, que recebeu na entrada do grande círculo, mete na frente, buscando camisa número 11, Capixaba. E aí a falta em cima dele, cartão amarelo pro Marcelão, é isso, garotinho? Mais um cartão amarelo pro Marcelo. E no banco de reservas, além do Clever pendurado, temos também o Davó e o David Souza, né? O David Souza poderia reclamar aí. E o Tinga já saiu ali no colo, não vai dar pra ele também, hein? Olha, ele põe uma fogueira ali, né, Fernando? Ele põe uma fogueira. O cara é forte, hein? Carregar o Tinga no colo, hein? Não é fácil, não. Sai chorando ali o Tinga, hein? Não vai dar pra ele. Hein? Que fase do Vila Nova, não dá nada certo, hein? Já é o segundo contundido, olha lá, entrou, saiu um amarelo pro Marcelo lá. Já vai entrar daqui a pouco ali, o rapaz está se preparando, tirando a corrente. Isso aí é bom também, hein? É o número 17, né? É o Eric. Você coloca fogueira no jogo. Portanto, o Eric vai entrar daqui a pouquinho. Mais um atacante, Eric. Deve jogar lá pelo lado esquerdo. Camisa número 17, Eric. O cara tava no banco, acho que nem imaginava que poderia entrar, porque o cara tava com a corrente no pescoço. Ele era titular, inclusive, do Vila. Ele era titular do Vila. Não pode usar apetrechos durante o jogo. É verdade. Aqui, cruzamento no escanteio. Bola batida no alto, subiu o Jussani, melhor a defesa do Bugre. Tirando de qualquer maneira, metendo no peito ali o lateral Leno. Leno já cutucou a bola na frente para Rondinelli, protegeu. Vem a marcação por baixo, a bola saiu na linha lateral. E o Tinga, ai meu joelho, tá chorando o Tinga. Não é fácil, não. Esse troço de contusão. E acaba o primeiro tempo, menininho. Acaba o primeiro tempo, jogo encerrado. 1 para o Guarani. Aos 17, cobrando o pênalti, Diego Cardoso. 0 para o Vila Nova. E agora, vem aí, aquele super intervalo. Esportes Online. Fernando César, a voz do gol. Intervalo no Serra Dourado, Guarani ganha, Guarani 1, Vila Nova 0, gol de pênalti cobrado pelo Diego Cardoso. Bugre foi pra rede, 1-0 e tá chegando a 43 pontos e manda embora o fantasma do rebaixamento. Deixa o Vila Nova numa situação muito complicada. E o Guarani praticamente teve esta única oportunidade, né? O gol do pênalti cobrado pelo Diego Cardoso. Vila Nova pressionou o meio na base do desespero, mas é um time muito fraco, também está numa fase ruim. 2 jogadores importantes deixaram o gramado machucado e vamos acompanhar aqui o jogador do Vila Nova na entrevista, Melo. Pois não, saindo aqui o jogador do Vila Nova, o Gaston Filgueira. Tudo depende agora de como a gente vai voltar para o segundo tempo. Nós precisamos ganhar o jogo hoje, para que a gente possa manter a distância que a gente estava na outra rodada. E só com muita entrega e muita vontade para conseguir virar esse jogo agora.
Ah, pois não. O Gaston é gringo. Esse aí não é gringo, não, hein? É o Wesley Matos. Coloca o boné na cabeça, é um negócio, né? E ele tirou também a tarja de capitão. Vamos ouvir o Diego Cardoso, ele que fez o gol do Bugre cobrando o pênalti. Fala aí, Diegão. Mas com categoria, coloca o Guarani na frente e dá um passo importante aí para não falar mais em rebaixamento. Graças a Deus, venho treinando bastante essa batida de pênalti. E hoje eu tive a felicidade de fazer com tranquilidade e abrir o placar. Agora é manter o foco. O que o professor tem para falar para a gente ali, para nós acertar o último passe ali que nós estamos precisando para matar o jogo. Obrigado, hein? Foi bem. Pois não. Foi bem o Diego Cardoso, só apareceu no pênalti também, né? Fez o principal, né? Porque pênalti é difícil, né? O cara tem que ter frieza. E ele bateu muito bem, né? Não deu a mínima chance, né, pro goleiro Rafael Santos, que não saiu nem na foto, né? Foi pro canto esquerdo, a bola no canto direito. E o Guarani ganha, né? Praticamente teve esse lance no primeiro tempo. Aquele não teve do nenhum Rondinelli que chutou na rede pelo lado de fora. Somente isso, né? Então o Guarani aproveitou. Teve aí um índice de aproveitamento de quase 100% na cobrança de pênalti. O Vila Nova teve mais posse de bola, chegou mais contra o gol do Jefferson, mas também só bolas cruzadas, sem muito perigo, né? O único lance que o Jefferson fez uma defesa foi numa bola rebatida, que o Giareto foi chutar, a bola bateu no lateral do Vila Nova e o Jefferson estava bem posicionado e acabou fazendo a defesa. Então, fora isso, foi que o Diego Cardoso disse aí no final. Tem que caprichar no último passe, né? E ficar mais com a bola nos pés. O Guarani tem que valorizar essa posse de bola. Já falei demais, agora eu vou pro intervalo, vou pro meu recreio. Vai lá, pelo amor de Deus! Tem um lanchinho de queijo e presunto te esperando ali, viu? Ah, pois não. A pizza do Dadá. Que delícia! Tá lá, tá tocando, tá chegando a pizza do Dadá. Vamos a um rápido intervalo comercial aqui no Intervalo Esportes Online. A Thaís volta na sequência com as mensagens, hein? Pessoal participando aqui no canal Esportes Online 8 e 11. Tá conectado? Fique com a Esportes Online. Há 30 anos, a pizza do Dadá faz parte da vida da cidade. A partir de R$ 25,00, você saboreia os mais variados tipos de pizza, a cerveja geladíssima e o sensacional joelho de porco, servido na pedra quente. Peça para o Dadá, Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, no Parque da Aquaral. Telefone 3242-3125. Consulte pizzadodadá.com.br, no Instagram, @pizza do Dadá, no Facebook Pizza do Dadá. Se beber, não dirija. Bar Furlan, há 45 anos, um dos bares mais queridos de Campinas e point oficial dos universitários. Servimos almoço de segunda a sexta com um delicioso sabor de comida caseira, além de lanches, porções e nossos famosos salgados. E é claro, aquela cerveja sempre trincando. Reúna os amigos e venha conhecer também o nosso cantinho do churrasco. Bar Furlan, tradição desde 1974. Rua Delfino Sintra, 539, Botafogo. Caiu, trincou, quebrou, molhou. A Campinas Celulares consertou. A Campinas Celulares é a melhor assistência técnica de Campinas e região. Seu iPhone ou iPad está com problema na bateria, tela quebrada, não carrega, o software está lento? A Campinas Celulares resolve. Rua Conceição 865 no Cambuí e a nova loja em Sumaré. Rua José Maria Miranda 682, centro de Sumaré, ao lado das Casas Bahia. Seja um franqueado da Campinas Celulares. Não perca as ofertas especiais do Iga Atacado. Suco de uva Aurora Integral ou Branco, 1,5 litro, 9,98. Arroz Amélia tipo 1, 5 quilos, 9,98. Farinha de trigo Dona Benta, 1 quilo, 3,9. Óleo de soja Soia PET 900 ml, 3,29. Bebida láctea Vigor 540 gramas, 2,79. Creme de leite Chefa TP 200 gramas, 1,59. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Em Campinas e Santa Bárbara do Oeste. Quem disse que gerenciar as despesas da sua empresa precisa ser complicado? Negócios inteligentes merecem processos simples, controle de gastos rápidos e em tempo real, nada de formulários ou carimhos. Para isso existe BPP Corp, a solução digital para a sua empresa com uma central de gestão completa, controle das despesas e dos cartões sem dor de cabeça, menos custos e burocracia, mais tempo para cuidar do que realmente interessa. BPP Corp, para quem ama produtividade.
A rede de concessionárias Honda está com condições especiais. Toda a linha HR-V 2020 com bônus de R$6.000. HR-V com parcelas a partir de R$ 999 no Plano Evolution. E ainda, supervalorização do seu usado. Aproveite, é só esse mês. Rede de concessionárias Honda. Almoçar no City Bar faz toda a diferença. São deliciosas opções de segunda a sexta que vão aguçar o seu paladar. E todas as sextas você aprecia com a família e os amigos o tradicional bacalhau à Nazaré. É de se comer rezando. Experimente, isso sem falar do melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Além, é claro, dos deliciosos doces portugueses. City Bar, Avenida Júlio de Mesquita 450, em frente ao Centro de Convivência. Pensando em uniformizar a sua empresa? A Brumas é uma confecção especializada em uniformes, como camisetas, polos, dry fit, moletons, bonés e camisas sociais. A Brumas cria e desenvolve os modelos exclusivos para empresas, faculdades, academias, eventos e promoções. Atendimento em todo o Brasil. Entre em contato e faça o seu orçamento. 19-3231-5577. brumascamisetas.com.br. Juarez Materiais para Construção e Acabamento. Tudo para a sua casa, construção ou reforma. Piso cerâmico 45 por 45 centímetros a partir de R$ 9,90 o metro quadrado à vista. Porcelanato a partir de R$ 29,90 o metro quadrado à vista. Argamassa quartzolite, piso sobre piso, interno R$ 19,90 à vista. 23 anos de tradição e confiança. Avenida Ana Beatriz Bierrenbach, 1219, Vila Mimosa. Telefone 19-3228-9656. Bacalhau à moda da casa todos os dias no almoço e no jantar. É só no City Tortas. Você não pode perder. E todas as noites você tem deliciosas opções de caldos e sopas. Experimente também as deliciosas tortas de bacalhau, frango com catupiry, palmito e muito mais. Além, é claro, dos tradicionais doces portugueses. Já a carta de vinho da City Tortas merece um brinde. São vinhos a preço de custo. City Tortas, sabores de além mar. Júlio de Mesquita, 73, Cambuí, Campinas. Todo brasileiro é apaixonado por café. Não importa o jeito, a hora ou a ocasião. Todo mundo tem o seu melhor momento de saborear. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Tá conectado? Fique com a Esportes Online. Fernando César, a voz do gol. É o intervalo Esportes Online. Guarani tá ganhando lá no Serra Dourada. Gol de Diego Cardoso. Guarani 1, Vila Nova 0, cobrando pênalti. O Bugre chegando a 43 pontos na classificação da Série B. Thaís Helena nas redes sociais, pessoal participando no WhatsApp 998445537, no Facebook e também no Instagram do canal. Mensagens para escolher aqui, Fernando. O Elder da página Versão Bugrina. Olá, pessoal, vocês são hoje os meus olhos nesse jogo. Estou acompanhando a transmissão pelo YouTube. Forte abraço. Temos mensagem de áudio também, diretamente de Maceió. Boa noite, amigo da Esporte Online. Aqui que está falando é de Maceió. Estou curtindo sua transmissão de Vila Nova e Guarani. Quero que mande um abraço para minha querida esposa, Quitéria. Sou seu querido ouvinte. Abraço então ao Edenor e a Quitéria, marido e mulher lá de Maceió, ele que torce para o CRB e no estado de São Paulo torce para o Guarani, lá de Maceió. Então mandou uma mensagem de áudio pra gente. Grande abraço ao casal. Também o Cleiton de Timbaúba, Pernambuco. Boa noite, show de bola a transmissão. Já vou compartilhar, não conhecia vocês. Parabéns. Isso mesmo, Cleiton, compartilhe com seus amigos. Você também que nos acompanha, que ainda não compartilhou, ainda dá tempo. E vocês concorrem toda semana no Jornal Esportes Online, de segunda a sexta, das 7 às 8h30 da noite, ao sorteio das camisetas, aqui do canal Esportes Online, e também da cesta do Café Canecão. Outras mensagens, o Luiz
Que ótimo, espero que o Guarani consiga uma vitória hoje para se afastar de vez da zona da degola. O Ébito Silva, do Piauí, também acompanhando. A Miriam, de Biguaçu, lá em Santa Catarina, mandando um beijo. O Ademar Batista, boa noite a todos, boa transmissão. Um abraço, 1-0 Guarani. O Cláudio Narciso, eu colocaria o Davó no lugar do Crispim para usar o contra-ataque. O Ojácio Souza, fala aí pessoal. Digam para o Carpini que o Guarani tem que jogar na frente. O Ricardinho ainda não pegou na bola. Se ficar atrás, vai levar um gol. O Sidney Campos, pra cima Bugrão. O Eufuni Zaniol. Mário Celso é igual a Dom Elias Ricardo. São de outras dimensões. Ô, louco. Mensagem do J. Nunes aqui, a gente já leu, ele lá de Portugal. O Jaime Alvarez, do Peru, está nos acompanhando. Até... audiência internacional, o Antônio Carlos, também o Felipe Roseli pra cima Bugrão, mais uma do Antônio Carlos, o Kleber Ramos, Mário Celso, melhor narrador, Carlos Eduardo e também o Cristiano Passetti mandando um abração pra todo mundo. Legal, todo mundo participando nas redes sociais e o pessoal entende de futebol, hein, Mário Celso? Você não disse o nome do Ricardinho, Crispim tá apagado, É que eu tô falando. O Lennon também fez um pênalti que o juiz não deu. E durante a transmissão eu falei, o Crispino tem que jogar mais. Ele não jogou nada. O Crispino ajudou o coitado lá do Diego Cardoso. O Diego lutou sozinho lá na frente. E a bola não chegou nele, né? A bola não chegou nele, aí é difícil, né? Não chega os 2 meias. O Ricardinho que tá fazendo essa função não chegou, não encostou também em ninguém. Aí fica o lado Arthur direito. Rezende também apagado. Isso foi do lado direito ali, né? Do lado direito tá jogando o Ricardinho e está jogando o Lucas Crispim. E nenhum dos dois resolveu a situação naquele setor ali. Ali foi lastimável o futebol apresentado. Agora, pelo lado esquerdo, não. Aí você pega o Arthur Rezende, pega o Rondinelli, colocaram mais a bola no chão. Agora que o Vila Nova, além do desespero que tá, é um time limitadíssimo, né? A classificação mostra isso aí pra gente. E teve o azar que os 2 melhores aí, mais experientes do time, se machucaram. O Alain Mineiro, que é cobrador de falta. Batedor de falta, bola parada. E o Tinga também, que tava fazendo uma fumaça ali. Que é um velocista, né? Na ponta direita ali, né? Ô, Fernando, mandando um abraço pro Ricardo. Está acompanhando aqui comigo. Eu mando um beijo pra Aninha. Valeu, Ricardo Costa. O Alaécio César Balan, Vila Nova, só a bola aérea. Coloca o Pedro Acorce. Olha aí, o doutor Hélio calado, hein? Estamos assistindo. Valeu, doutor Hélio. Grande abraço. Ricardo Costa dizendo que a filha dele é a Ana Luísa. Valeu, Aninha. Beijão pra você. Legal, times voltando pro segundo tempo, não deveremos ter alteração. Guarani, porque até que foi bem, né? O time tá ganhando. E o Vila Nova já queimou 2, não dá pra fazer mais uma, tem que esperar por contusão, mais um pouco. né? 2 por contusão. E o jogo vai voltar com o Carecone ali na direção, né? O árbitro Diógenes do Espírito Santo, que marcou um pênalti pro Guarani e não viu um pênalti pro Vila Nova. E mandando um abraço pro Luiz do Vale, nosso companheiro. Grande Luiz do Vale, que ontem ancorou aqui brilhantemente. Dizendo que a audiência está bombando novamente. Bom trabalho, galera. A rede tá furada. E o melhor lance do jogo foi a bolada que o juizão levou na cara, né? Foi a nocaute. Acho que ele vai voltar acordadinho pro segundo tempo. Acordado. Agora a assistente aí, né, a senhorita, ela é detalhista, né? Ela conseguiu achar um furo na rede. Olha os olhos dela. Pelo amor de Deus, olhos hein? azuis. Catiúcia Berg Mendonça. Olha ali, hein? Pelo amor de Deus. Essa aí tá indo bem, né, Melo? Essa tá indo bem, né? Que Até olhos agora lindos ela tem, foi bem. Washington. Olhos Isso. lindos, né? As pernas também. A careca do juizão. Coisa ridícula. Apita o árbitro, a bola está rolando na etapa final, você curtiu o Intervalo Esportes Online com Fernando César, e lá vem trabalhando a equipe do Vila Nova, a bola com o Diego Jussani, lado direito recolhendo, abre a jogada para o Gastão, lá vem ele, Gastão, domina, recolhe, entrega a bola curtinha para Ramon, outra vez voltando o Gastão, Gastão para Ramon, Ramon para Gastão, e este para o zagueiro Wesley Mato, que entrega lá do lado direito, Diego Jussani recebendo, entregando, lá pelo lado direito vem descendo a equipe do Vila, a bola com Jefferson,
Lançamento longo aí na defesa, não brinca não, o lateral Thalisson. Mete a bola, ela cai na linha lateral, Jefferson cobra rapidamente. Lançou ali pra dentro da área, bola mal cabeceada ainda na entrada da área. Quando o árbitro pegou a falta. Pega a falta na chegada do Capixaba. Jogo está parado, galera. City Bar Campinas, um autêntico boteco português, bem no coração da cidade. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Está conectado? Fique com a Esportes Online. No City Bar também dá para tomar um vinhozinho, né, garotinho? Ah, pois não, hein? Grande abraço ao J. Santos, que está lá também no City Tortas, que fica ali pertinho, né? Na Avenida Júlio de Mesquita, número 73. E lá tem também caldos maravilhosos, viu, menininho? O meu caldo preferido é o caldo verde. Que delícia! Pra lá, depois. Vamos pra lá no caldo verde. Aqui, bola trabalhada com o Gastão navegando, lateral. Lançamento longo buscando o Carlinho. Chega Carlinho na bola, chega também o zagueiro Bogrino. Na antecipação, joga a bola pra linha lateral, Bruno Silva. É lateral pelo lado esquerdo, vem pra cobrança. Gastão se preparando pra batida. Placar de 1-0. Placar do primeiro tempo, aos 17, Diego Cardoso batendo o pênalti. A bola pra dentro da área, voltou. Ramon preparou, bateu a bola, explodiu em cima do Diego Jareta. Ainda fica com Jefferson dominando pela direita. Vem trabalhando a equipe da CAD. Chegou na antecipação, Thalisson ganhou e aí? Mete a bola para a linha lateral. Houve o desvio e a bola sai em lateral marcando a arbitragem. BPP Corp, a solução digital para a sua empresa. Uma central de gestão completa, sem dor de cabeça. Mais tempo para cuidar realmente do que interessa. BPP Corp, para quem ama a produtividade. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Esportes Online com você. Trabalha lado direito, recolhendo naquele setor Robinho. Robinho dominou, foi pro chão. Houve a falta em cima dele na entrada do volante Bogrino Marcelo. A falta cobrada, a bola dominada com o zagueiro Wesley Matos. Já tocou no Gastão. Já ultrapassou a fronteira inimiga, tocou lá na frente do Ricardinho. Marca um pouco, pô. O Ricardinho não marca nem a saída do Gastão. Aqui pelo lado esquerdo. Tá mal, hein? Vai ter alteração no Guarani, não, né? Não, é o mesmo time da primeira etapa. Mas parece que eu vi alguém ali correndo e tal, o técnico conversando, técnico do Guarani conversando. Todos os jogadores aí, reservas, nesse momento, indo pro aquecimento. Thiago Capini coloca aí a rapaziada para se aquecer. Daqui a pouco ele pode mexer. Olha o Eric, metendo a bola para a entrada da área, tira a defesa do Bugre. A bola caiu outra vez pelo lado direito, tirando de qualquer maneira por ali o garotinho, que era o Ricardinho. Mete a bola para o campo de ataque, ela volta, mete a cabeça da bola, Marcelo. E aí ela sai na linha lateral, marcando a arbitragem. É lateral para cobrança mais uma vez da equipe do Vila. Aqui pelo lado esquerdo, o Eric cobra rapidamente, entregando para o zagueiro Wesley Matos. Ele domina, já toca no lateral direito, o Jefferson recebeu ali que o Guarani tem que marcar. Não pode deixar os laterais avançarem para o campo de ataque. Tem que marcar, tem que fechar ali em cima dos dois laterais. Pela direita o Jefferson e pela esquerda o Gastão. Agora encostou o Ricardinho. Tem que encostar e encostar rápido. O Ricardinho bateu agora em cima do Eric. A bola sai na linha lateral. É lateral para a equipe do Bugre. Mande um WhatsApp de texto ou áudio e participe da nossa transmissão. 19 998 445537. Tá legal? Você manda mensagem pra gente, vai curtir, né, no ar a sua mensagem. Faça a transmissão com a gente. Esportes Online, o esporte é onde você estiver. Está conectado? Fique com a Esportes Online. Olha o Rondinelli, lançamento na direita pro Leno. Leno recebeu cruzou, a bola foi lá no céu e desceu. E o goleiro estava esperto, o Rafael Santos, para fazer a defesa, o Washington Belo. Eu achava, né, que essa bola sairia, né? E no fim ela foi lá pro céu e voltou, né? Lá pra lua, né? Pro espaço. E o goleiro Rafael Santos fez a defesa. Olha o Jefferson, lado direito, recebeu do Ramon, devolve essa bola ainda pelo lado direito, entregando para Robinho. Robinho para Jefferson, é marcado de perto ali pelo Arthur Rezende, ele cruzou na boca do gol. Carlinhos subiu, sobe também o zagueiro central do Guarani, bola cabeceada para a entrada da área, ali resolve tudo o Marcelo. Dando o chutão para o campo de ataque, a bola vai sobrar ali com o zagueirão. O Wesley Matos dominando, recolhendo o cabeça atrás do Vila Nova, trabalhando no campo intermediário, aí já toca lá, ninguém fecha lá na marcação. Deixa aquele canto direito ali livre para descer do Diego Jussani. Olha lá, ele saiu da defesa, tá lá no campo de ataque e ninguém marca. A bola sobrou de fora da área, riscou, bateu pro gol, a bola foi embora no chute do Robinho. É apenas tiro de meta, galera. City Tortas, no City Tortas você também tem almoço de segunda a sábado. Passe lá e vai almoçar com a sua família, com os seus amigos. City Tortas, sabores de além mar.
Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Olha o Ricardinho dominando ali no meio de campo, ajeitando a bola para o Arthur Rezende, virando do lado esquerdo, boa bola com o Thalisson, já recebeu, volta no Arthur Rezende. Arthur Rezende prepara aqui pelo meio, dominando a bola, entregando para o zagueiro central, recolhe, Bruno Silva domina, toca a bola no Giareta pelo lado esquerdo, vai entregar ali naquele setor, buscando outra vez ele, Arthur Rezende, entregando no Thalisson, volta no Arthur Rezende que domina, aí bateu bola baixa, bate em cima do marcador, mas a bola sobra com o Ricardinho, de primeira tocando no Crispim, pro Ricardinho, pro Crispim na canhota, lançamento longo lá pro lado esquerdo para a corrida do Diego Cardoso, mas a bola foi forte demais, foi embora em linha lateral, tem que caprichar um pouquinho mais o time do Bugre, ali no campo de ataque, não acha, Domelo. Se o Guarani caprichar, porque o Vila Nova, né, está na base do desespero, é só encaixar ali um contra-ataque, porque o Vila Nova vem pra cima do Guarani, neste momento todos os jogadores do Vila Nova, né? Fora o goleiro, todo mundo na área do Guarani. Aí ficaram olhando, vai moleza, a bola tocada pro gol pelo Ari, que saiu na linha de fundo. Numa bola ajeitada, o Vila Nova tá jogando nos flancos e por trás da zaga ali, recebeu no vazio o Robinho. Aí ele cruzou, o Eric bateu o Washington Melo. E o Lennon estava ali na marcação, pra sorte do Guarani, o Eric pegou mais grama do que bola e ela saiu mascada, passou à esquerda ali do gol do Jefferson, que vai para a cobrança do tiro de meta. Guarani ganha 1-0. E lá vem o Guarani, a bola com o Rondinelli, derrubado ali, o lateral direito, Leno. Tá, jogo parado, o Leno sentiu um pisão no pé direito. O Leno tá chorando. Café Carecão, Expresso Gourmet, cappuccino tradicional, o Expresso Gourmet em cápsulas. São tantas as opções que fica até difícil de escolher. Café Carecão, um café no seu melhor momento. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Cartão. Gaston levou amarelo, o Gaston, né? Fez essa falta aí pra cima do Lennon, pisou no pé do Lennon ali, dói pra caramba, hein? Então, Gaston, mais um cartão amarelo pro time do Vila Nova. Esse aí é que nem aquele cara que tem um calo e calçado apertado, né? Aí dói, né, garotinho? Nossa, ou então, né, com a unha encravada, aí dói mais ainda. Ave Maria, lá vem Gaston recolhendo, dominando, entregando no Eric. Eric volta a jogada pro cabeça de área, José passou pelo primeiro, engatilhou, tocou na frente pro Eric, chegou no toque pra José. Quando chega a zaga do Guarani, o cara fez o que quis ali na tabelinha em cima da zaga e a bola cai com o Leno. O Leno aqui pelo lado direito lançou, aí não tem ninguém do Guarani, só tem o atacante Diego Cardoso lá na frente. A bola volta outra vez, dominada pelo Vila. E Jefferson recolhendo, ultrapassando a fronteira inimiga, já abriu ali pro lado direito para Ramon. O Ramon dominando, ainda ele recolhendo, preparou na canhotinha, volta do Jefferson. O Jefferson de primeira, encosturando ali no meio de campo a equipe da casa, a bola com o José. Ele domina, toca no Gaston. Lá vem o uruguaio, lateral esquerdo, volta a jogada no zagueiro. Dominando o Wesley, mata enquanto tocar ali, tudo bem. Mas o Guarani tem que tomar cuidado. Lá do lado direito, lançado agora Jefferson. Demorou para chegar por ali o Rondinelli. Ele domina a bola, bateu o Rondinelli, tirou a bola, sai na linha lateral. É novo lateral para a equipe da casa. Vem para a cobrança o garotinho Jefferson, cobrando, entregando para Diego Jussani. O Diego preparou uma jogada com o companheiro de zaga, o Erlen Matos, aqui pelo lado esquerdo, dentro do grande círculo, abriu no Gaston. Aí o Gaston pega no vazio, pega sozinho, aqui pelo lado esquerdo, mete a bola no Mário, que já foi pro drible, preparou para a direita, bateu pro gol! E a bola subiu! Quantos metros, eu acho, Domelo? Continue assim, viu, Eric, que você vai se dar bem. Mandou a bola lá pra fora e o técnico ali, o tal do Itamar Schulli, né? Já não tem cabelo, né? Schulli. Ele ficou passando a mão ali na careca, não acreditando. E o Jeff Mosquera dizendo aqui, ó, toquem o hino remix do Bugrão aí. Forte abraço e bom trabalho. Vamos pedir aí pra produção, né? Preparar aí o hino remix do Bugrão. O Jeff Mosquera, que é de Campinas. Valeu, Jeff. Grande abraço. Anote na sua papeleta. E lá vem o Eric, dominando, recolhendo, entregando, buscando ali. Ramon lá, trabalhando na canhotinha. Joga pro Diego Jussani lá pelo lado direito. Passou a fronteira inimiga. Passe dele. Continua assim, hein, Jussani. Joga pra linha lateral. 9,53. Iga Atacado. Muito mais variedades. Muito mais economia. Iga Atacado em Campinas, Rua Pedro Tencato, número 39, no Campo dos Amarais, também em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Santa Bárbara. Quer economizar? Vai pro Iga Atacado, garotinho. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. E o toque eletrônico acionado pelo Gabriel Ribeiro já marcou 10 na etapa final. Alô, galera, anote a hora oficial do Brasil.
20 horas e 33 minutinhos, mais 30 segundos. E no destino da bola, a Esportes Online vem conferindo para você o tempo e o placar do jogo. Serra Dourada, 35ª rodada. Eita lá, jogados 10h42. E no placar é bam, te contei, não, garotinho? 1 para o Guarani, 0 para o Vila Nova. Alô, Fernando César. Daqui a pouco em Ribeirão Preto tem Botafogo e Sport Recife pela Série A no Maracanã. O clássico carioca, Flamengo e Vasco. Mensagem do Luiz Henrique. Obrigado, pessoal do Esportes Online, pela recepção de hoje aí no estúdio. Bela cesta do Café Canecão. Luiz e Pedrinho agradecem. Jardim Vonzuba em Campinas e Dali Bugre. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Ela vem trabalhando o Eric aqui pelo lado esquerdo. Falta a jogada no Ramon. Vilmina, toca pelo meio. Vem trabalhando a equipe da Cada. A bola chegou ali com José, entregando para o lateral. Jefferson avançando para o campo de ataque. Deixou boa bola, chamando ali o Capixaba na perna esquerda. Meteu por dentro. Vem a zaga Bugrini. A bola sobra dominando. Aí o jogador do Guarani, o Ricardinho, ele pega a bola e ficou parado esperando que o árbitro marcasse a falta. Sei lá se o árbitro ia marcar, se ele sai jogando e ficou esperando o Átila Melo. E marcou a falta do Rondinelli, né? Então é mais uma falta perigosa. Na realidade, o menininho, o jogo é fraco, né? Só teve o pênalti convertido no primeiro tempo, né? Um jogo realmente de qualidade, né? Questionável, né? Duas equipes realmente maltratando a bola, a verdade é essa. Então chutão pra lá, chutão pra cá, é o que diz aqui, né, o Ivan Lima. Jogo pra matar e liquidar, mas só damos chutões, é verdade. Como é que o Ricardinho caiu tanto? Não dá pra entender o futebol dele, né, cara? Desapareceu. É uma fase, né, que ele está passando. Jogador de meio tem que jogar um pouquinho mais, né? Eu acho que cortou o cabelo também, ficou fraco. E o jogador ali que acabou levando a pior do Vila Nova é o camisa 11, o Capixaba, né? Só falta ter se machucado também, porque o Itamar Schuri já fez 2 alterações por motivo de contusão e o Capixaba está sendo atendido ali fora das 4 linhas. É falta perigosa contra o Bugre. Pelo amor de Deus, não quero nem ver. O Ricardinho virou um Sansão, então cortou o cabelo e o futebol desapareceu. Olha a falta tocada para a boca do gol. Subiu de cabeça o volante Bugrino Marcelo. E o perigo dali, mas a bola volta dominada outra vez aqui. Recolhendo pelo lado esquerdo, vem ele. Robinho domina. Robinho balançou o corpo, saiu da marcação do primeiro. Do segundo tocou no Eric. Eric de primeira aqui pelo lado esquerdo, chamando o José. José se cruzou na entrada da área. Tira a zaga Bugrina mais uma vez. A bola ainda volta dominada, não ganha uma ali na frente o Lucas Crispim, a bola fica na dividida, tem um chutaço no vazio, o camisa 8 Bugrino, o Arthur Rezende, mas o Guarani fica com a bola dominada, com o Rondinelli pelo lado esquerdo, recolando, entregando no Thaleson de primeiro pelo meio, era ele, dominando, colocando na frente, Rondinelli, falta em cima dele, o árbitro parou, marcou, na entrada, na abraçada ali do Diego Jussani, na abraçada e na beijada o Átila Melo. Olha lá, o jogador do Vila Nova, Capixaba, a múmia, agora volta ali com uma faixa na cabeça. Melhor para você identificá-lo. Agora tá fácil, né? Então a coisa realmente não tá legal pro lado do Vila Nova. Todos os jogadores aí se machucando. E agora, né, o Capixaba, né, com uma faixa ali na cabeça, como você mesmo disse, parece uma múmia. Olha o Marcelo dominando. A bola tratada com o goleiro, recebendo o Jefferson. Na perna direita, aqui pelo lado direito, buscando o lateral. Matou bonito lá no, coloca na frente, vem velocidade, ultrapassou a fronteira inimiga, entregando para Lucas Crispim. Ele sai da marcação, mas joga para trás. Entrega outra vez no volante Marcelo. O Marcelo pela meia. Agora sim para ele, Arthur Rezende pode sair, coisa boa. Pode arriscar dali. Loca a bola no Leno de primeiro para Arthur Rezende na linha de fundo. Cruzou uma bola, subiu demais. Vai chegar lá o lateral Jefferson, mas a bola chegou antes no Thaleson. Thaleson acelerou, ganhou, dominou, mas entregando para Rondinelli. O Rondinelli ali pelo lado esquerdo, dominando, vai pro drible, ganhou, preparou pela direita, bateu pro gol! A bola sobe mais uma vez. Quantos metros, o Átila Melo? O Rondinelli, né? Fez o drible, pegou muito embaixo da bola. Trabalha a bola, tenha calma. Pra que esse desespero, né? Chutou pra longe no gol, agora a última alteração aí na equipe do Vila Nova. Vai entrar o Elias 18. Saiu o Carlinhos, né? Saiu o centroavante Carlinhos. Esse também é fraco, hein? Quem é o 18? É o Elias. Sai Carlinhos, número 9, para a entrada do Elias 18, né? A terceira e última alteração do Vila Nova. Elias 18 já em campo. E por enquanto Carpini
né? Não mexeu, jogadores reservas seguem no aquecimento. Tá na hora. E o Lucas Crispim mesmo já está desgastado. Correu bastante e, de repente, colocaram aí o Davó no seu lugar. E lá vem trabalhando a equipe do Vila, bola com o Eric, acabou perdendo, mas a bola recuperada aqui pelo lado esquerdo, sai trabalhando a equipe do Vila, bola com o Ramon. O Ramon para Eric, cruzou na entrada da área, subiu de cabeça o zagueiro central, Bogrino. Bruno Silva, a bola saiu para trás e lá, liga de fundo, marcou o árbitro. Apenas o tiro de meta, informe. Pessoal participando pelo canal do YouTube do Esportes Online aqui, tem até namoro aqui, viu? Pessoal se conversando, se conhecendo, onde você mora, quantos anos você tem. O amor está no ar, O hein? amor está no ar. É só love aqui com o pessoal no canal YouTube do canal Esportes Online aqui. Mora em Manaus, quantos anos você é linda. Que dê casamento, hein? Canal Esportes Online quer ser convidado. Manaus. Manda um convite aí, né? Pra toda a galera e também com a passagem, por favor. Quem mora em Manaus, quem nasce em Manaus é Manauara. Manauara. Aqui para a dominada com o Eric. Eric recolhendo do campo de ataque. Ele toca na defesa, chamando ali o Gastão. O Gastão de primeira para o Wesley Matos, que domina, que recolhe, que toca a bola lá pelo lado direito para o volante Joseph. Entregando o Jefferson. O Jefferson dominou, camisa 2, lateral direito. Entregando, buscando ali na frente o Elias. Recebendo, sai fora da área. Dominou, entregou outra vez atrás. Com o volante Joseph dominando. Entregando, buscando o Diego Jussani. Com o Ramon de primeira para o Gastão, volta no Eric. Eric domina, ele é rápido, Eric, baixinho, mas bom de bola. Recolheu, volta a jogada outra vez no zagueiro Wesley Matos, que domina, que entrega a bola curtinha ali para o José, virando do lado direito, trabalhando a equipe da casa, Vila Nova, outra vez com ele, dominando ali o garotinho do lado direito. O Elias fez a jogada, empurrou para trás, o Guarani sai no corte com o Lucas. O Crispim meteu do lado esquerdo, o Guarani erra, sai a bola dominada, preparou, recolheu 18, para lá, para cá, Elias entrou ali na área, a bola fica com a defesa Bogrina, com tranquilidade, lançamento saiu pro Diego, falta no Diego Cardoso, o árbitro marcou contra, brincadeira, eu acho, não. O Guarani tinha um contra-ataque, né? Se o Diego Cardoso domina essa bola, tinha ali o Rondinelli pelo lado esquerdo livre, e o Carpini chamou ali, me parece o David Souza, hein? Pelo amor de Deus, hein? Olha o Jefferson, domina, recolhe, cruzou na boca do gol de cabeça no alto, zagueirão Bogrino, Bruno Silva. A bola foi para a linha de fundo, escanteio, marcando o árbitro. Café, canecão, Expresso Gourmet, cappuccino tradicional, Expresso Gourmet em cápsula. São tantas as opções que fica até difícil de escolher. Café, canecão, o café no seu menor momento. Esportes Online. Escanteio vem para cobrar o seu time da casa, quando vai entrar 19 no Guarani, 19 no Bugre. Tirando o Diego Cardoso com a 9 para a entrada do David Souza, hein? Olha, seja o que Deus quiser. David Souza, será que hoje ele vai desencantar? Vai fazer um gol? Se fizer, eu viro cambalhota aqui no estúdio do canal Esportes Online. 19, David Souza, mete na rede, David, queremos ver o Washington virando a cambalhota aqui no estúdio, aqui domina, lá vem ele, David Souza, recolhe, sai do marcador, tocando a bola de Thales pelo lado esquerdo, recebeu, preparou, ainda Thales, agora sim, pra ele, recebe, bateu no gol, o goleiro defende, numa jogada espetacular do David Souza, a bola trabalhada com ele, com Thaleson. E aí, a bandeira marcou bem, estava o pé na frente, o Washington Melo, mas ele finalizou maravilhosamente bem com a grande defesa do goleiro Washington. Eu já estava me preparando aqui, né, para dar uma cambalhota, ia pedir aqui uma abertura aqui no espaço. Olha, o cartão de visita do David Souza foi o melhor possível, né? É claro que ele estava impedido, mas fez a jogada certa, acabou chutando pro gol, grande defesa do Rafael Santos. Segue Guarani 1-0. E o Guarani desce, trabalha a bola roubada aqui pelo lado direito, Lucas Crispim, entregando para Arthur Rezende. Arthur Rezende aí toca mal na bola, ela sai na linha lateral. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Iga Atacado em Campinas, na Pedro Estancato, número 39, no Campo dos Amarais, em Santa Bárbara, Avenida Santa Bárbara. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Lá vem o Eric, dominando, tentou entregar ali pro Elias, veio o corte da defesa, Bugrino, a bola vem, dominada com o volante. Bugrino, Marcelo, diz aí o Washington Melo. Um abraço pro Léo Cavinati, estou em Olambra, ouvindo sua ótima transmissão e torcendo
desesperadamente pela vitória do Bugrão. Um abraço a todos. Valeu, Léo Cavinati, lá em Olambra, a terra das flores, menininho. Oh, essa terra bonita, né? Terra das flores é sempre bonita. Alô, rapaziada da Olambra. Aliás, o Guarani, na minha época, a gente treinava lá no campo da Olambra, garotinho. Campo bom lá na Olambra. Tem um campão, hein? É, eu tinha amizade lá com o pessoal e eles deixavam a gente treinar. Perto ali do Hotel Duas Marias, né? Grande abraço ao Beto. Lá vem trabalhando outra vez a equipe do Vila Nova. Diego José recebendo pelo lado direito. Entra na bola, recolhe, domina, entrega na frente, buscando ali o companheiro Elias. O Elias está jogando mais no meio de campo. A bola volta, dominada com o Ramon. Lançamento longo pro Eric, matou no peito, dominou, vai para cima da marcação. Cruzamento na boca do gol. A bola passa por todo mundo, sobrando na direita com o Leno. O Leno recolhendo, o Leno dominando. O Leno vem para o lançamento pela direita, ali para o Lucas Crispim. A bola bate no adversário, sobra com o Lucas. Lucas recolhendo, ainda ele volta jogando. O Lucas hoje está, joga para trás, entregando no zagueiro central, Bruno Silva, que vira no Jareta. Diego que é Jareta, lá pelo lado esquerdo, entregando no Thalisson. Thalisson dominando, alô Thalisson, lançamento longo, dá um chute forte para o campo de ataque. A bola bateu na defesa do Vila e sai na linha lateral. Juarez Materiais para construção e acabamentos, mais de 50 modelos de pisos cerâmicos e porcelanatos à pronta entrega. Está construindo, reformando, vai reformar. Para economizar, é Juarez Materiais para construção. Ligue 19 3228 9656. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. E aqui vem descendo outra vez o Gastão, o lateral esquerdo da equipe do Vila Nova. Campo de ataque, recolhe, volta, jogada no zagueiro central. O Wesley Mato dominando, entregando para Joseph, que toca a bola na direita para Jefferson. Recebeu tudo bem aberto lá pelo lado direito e tocou por dentro para Elias. Elias recebeu, devolve a bola também pelo lado direito. Vem jogando Joseph, encostou para Eric. Eric dominou, ele é perigoso, bico da grande área, levou na linha de fundo. O cruzamento saiu, bola forte demais, vai passando, Gastão encostou, recebeu, cruzou de primeira para a entrada da área, antecipação do zagueiro Bugrino, e a bola sobra dominada, vem ele, Bruno Silva fazendo uma grande partida, jogou na frente, buscando ali o comandante de ataque, o garotão David Souza, entregou atrás, Rodinelli, pode arriscar, Rony, pode arriscar, arrisca, Rony, no chão, a bola bateu no pé da trave ou bateu naquela placa atrás do gol, Washington Melo? Olha, fiquei na dúvida agora no replay. Bateu na placa, né? O Rondinelli. Ele arriscou, né? Bateu ali de 3 dedos, mas errou o alvo. A bola passou à direita, assustando ali o goleiro Rafael Santos. Guarani ganhou 1-0, olha o Vila. Olha o Capixaba, arriscou, bateu, grande defesa do Jefferson. O Jefferson fez uma grande defesa. Eu tive a impressão que eu vi desvio no chute do Capixaba. Ele defendeu. E o Guarani vem com o David Souza, vai pra cima do adversário, ganhou do primeiro, recolheu. Ave Maria. No passe ele falou pro cara, fica aí que eu vou passar pra você. E aí o árbitro para atendimento ao jogador do Guarani caído na área. O Washington Melo é o volante Marcelo, é isso? Nesse lance, na defesa do goleiro Jefferson, quem partiu com a bola dominada ali foi o Capixaba, né, com a cabeça enfaixada, e eram 4 jogadores do Guarani na marcação. Pra mim ali foi um recuo do Thalisson Cabelinho, olha lá. Ia ser um gol contra do Thalisson. E o Jefferson acabou salvando, né? Fez a defesa. Só podia ser o Thalisson Cabelinho. E olha aí, anote, galera, a hora oficial do Brasil. 20 horas e 47 minutinhos, 20 e 47 no destino da Bola Esportes Online, vem marcando para você tempo e o placar do jogo. Serra Dourada, 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadas agora 24 minutos e no placar bam. Tá lá, ó, te contei não, garotinho. 1 para o Guarani, Diego Cardoso batendo o pênalti aos 17 do primeiro tempo, Vila Nova 0, Fernando César. Flamengo e Vasco, daqui a pouco tem Maracanã lotado para esse jogo que foi antecipado da 35ª rodada da Série A. Cláudio Narciso, o problema não está no ataque. Acorda Carpini, estamos sem meio campo, com 3 meias, ninguém pega na bola. Mário Celso. Rondinelli vai embora, o Washington Melo. Alteração, né? Correu bastante ali o Rondinelli, sai com a número 11 para a entrada no Badi. É o que o nosso internauta acabou mandando aí a mensagem. Vamos ver se com o Badi o Guarani consegue ficar com essa bola, né, nos pés. Com ela ali no meio campo, saindo com qualidade para tentar aproveitar a velocidade aí do David Souza. Então, Badi 17,
já em campo. Muito bem, o Badi chega mais. Ele sabe bater na bola, o Badi. Capricha, Badi. Não vai me envergonhar, hein, garoto. Vamos jogar bola. Trabalha a equipe da casa. A bola recolhida ali com o garotinho Robinho. Deixou para trás. Vem trabalhando o Vila. Lado esquerdo com o Gaston. O Gaston já toca no meio outra vez para Robinho. Robinho dominou. Pela meia para Ramon. Para Robinho. Virou do lado esquerdo. Capixaba cruzou na boca do gol. Outra vez. Não acredito. Ele cabeceou contra a meta do Bugre. Quem foi o Washington Melo? De novo, né? É o Thalisson Cabelinho. É um desespero. E o Ronaldo Alcântara dizendo, vamos ganhar 3-0 da Bugre. É escanteio pro Vila Nova. Vem Eric para cobrança do tiro esquinado, placar de 0-0. O Eric levantou na boca do gol, a bola vai passando, tira o volante. Marcelo e a bola sobra. É dominada com ele, recebendo aqui no campo de ataque Badi. O Badi já vai ultrapassando a fronteira inimiga, larga a bola pro Lucas Crispim. Buscou pro meio, é falta em cima dele. Falta do Eric, 17 Washington Melo. É isso aí, agora o Guarani no contra-ataque, o Lucas Crispim protegeu bem a bola e chamou a falta, né? E o jogador ali, o Eric, acabou caindo na dele, falta campo de ataque, lado direito. É isso aí, Guarani. Ganhando de 1-0, está ótimo. E com esse resultado, o Guarani praticamente aí carimbando, né, a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Ih, isso aí não sei não, hein? Ei, sei não, hein? Vem não. Lá vem pra batida Badi. Ele toca a bola curta ali, buscando o Lennon. Lennon recolhe pro zagueiro central, Bruno Silva. O Bruno já volta no Giareta. Giareta matou bonito ali, tocando a bola por dentro, chamando outra vez o companheiro que é o Arthur Rezende. Arthur Rezende acabou perdendo, recupera o time do Guarani. Outra vez com o comandante David Souza. A bola sai, sendo jogada outra vez com o Badi. Bati pro volante Marcelo que domina, que abre a jogada para Lucas. Lucas dominando aqui pelo lado direito, o Crispim recolhendo, sai da marcação ainda, ele carregando a bola, dominando, volta no Thalisson, lateral esquerdo outra vez para Lucas Crispim, lado esquerdo ele vem descendo, recolhe, bola curtinha outra vez pro Badi, indo no lateral, Thalisson Cabelinho, recolhendo o Cabelinho, dominando, entregando, buscando o zagueiro Bruno Silva, meteu pelo lado direito, perdeu, o Ricardinho, recuperação do Capixaba, se aproxima da área, dominou, avançou, houve a falta, o árbitro marca, e cartão amarelo foi dado, o Washington Melo pro zagueiro, o zagueiro Bruno Silva. E o Bruno Silva disse que foi no ombro, mas uma bola dominada, foi o próprio Bruno Silva que acabou tocando ali na fogueira pro Ricardinho, que não conseguiu dominar e proporcionou o contra-ataque. A falta ali pra cima do Capixaba, cabeça enfaixada, até rimou, hein? E a falta ali na meia-lua da grande área, hein? A um passo da risca frontal. Pelo amor de Deus, falta perigosíssima, né? Agora a TV mostra ali que a falta... o cartão foi pro Marcelo. O Marcelo já tem cartão, né? Então o cartão foi pro Bruno Silva, que fez a falta. E vai levar muito perigo, né? Tem que colocar aí todo mundo na barreira... Se possível, né? O presidente... Agora lá o cartão, o Bruno Silva. Agora mudou, né? Retificou, porque se fosse o Marcelo... O Marcelo recebeu aos 47 do primeiro tempo. Ele tentou até fazer a falta, o Marcelo, mas o Capixaba acabou escapando. E depois, né, o Bruno Silva completou o serviço. Falta perigosíssima. Olha, eu vou fechar nos meus olhos, não quero ver essa cobrança. A falta vai ser cobrada, atenção, perigo na bola, vão rolar pro Elias, hein? Vão rolar pro Elias, ele pega forte na bola, Elias preparado ali dentro do grande, da meia-lua, né? Do círculo ali, pra cobrança da falta, a bola a 2, 3 palmos da risca da grande área, mas dentro da meia-lua da grande área, atenção torcedor, a bola vai ser rolada no Elias, ele pega forte, atenção, placar de 1-0 pro Bugre, a galera fazendo figo, os jogadores do Vila não pode estar em cima da bandeira em cima da barreira do Guarani, 1,5 m, né? De quem ficar longe ali. A falta vai ser cobrada. De trás veio, bateu. Ah, Gilcene, que legal. Gilcene bateu e o árbitro está marcando uma falta ali na barreira, hein, Washington Melo. Uma falta marcada e o árbitro parou o jogo. Honda Benicar, há 25 anos em Campinas com 4 lojas. Tem Honda Benicar no Castelo, no Norte e Sul, no Guanabara e Amoreiras. Honda Benicar. Em
qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. E lá vem o Guarani, bola dentro da área, ajeitou, bateu pro gol, errou o alvo, ele, David Souza, mas ele coloca fogueira, ele é veloz, hein, Washington Melo? Na velocidade, né? Cortou o Diego Jussani, bateu muito embaixo da bola, né? Ela subiu. Você nem pediu pra eu tirar a mão do olho, mas nem precisava também, né? Porque o Diego Jussani parecia que estava cobrando um tiro de meta. O Gilmar Lemes acompanhando, dizendo que o Guarani vai ganhar de 3-1. O Fábio Júnior, vamos Bugre. E o Celso Andrade dizendo, assistindo o Bugre, só tem a dizer que o time é medíocre. Sai pra lá, ruindade. Olha o Thalisson que ele fez. Ele deu um chutão pra linha de fundo. Meu Deus, se ele erra, ele faz um golaço, hein? Ô, Thalisson, garoto gosta de emoções, eu acho. Barbaridade. Esse daí eu vou falar pra você. Não tem jeito, né? Mas não tem outro também, né? Tem o Bidu no banco de reservas, né? O Bidu também perdeu a oportunidade, né? Um jogo que ele fez mal. Ali, Capixaba, cobrança de escanteio, levantou na boca do gol. Jefferson! Tirou a bola pra fora da área, ela volta do Jefferson. O lateral direito da equipe do Vila entrega do Capixaba. Capixaba puxou na canhotinha. Cruzamento fechado na boca do gol de cabeça. Bruno Silva. E a bola sai novamente pra linha de fundo. Escanteio, Washington Melo. Agora vou falar pra você. É pressão total. É ataque contra a defesa. É o tal negócio. O Guarani vai ter que encaixar um contra-ataque para tentar matar o jogo. Porque senão corre o risco de tomar o gol de empate. Olha o Capixaba para cobrança do tiro esquinado, levantou, fechado na boca do gol, a bola passou, tira Leno de cabeça, ela fica ali na entrada da área, tirando o Arthur Rezende, a bola sobrou dominada, vem o Guarani em velocidade, no toque do Lucas Crispim, empurrou para o comandante de ataque, ele, David Souza recolhe com o Lucas Crispim dominando na perna direita, ele vem trazendo a bola curtinha para ele, dominando o 17 do Bugre, o Badi ajeitou aqui na direita pro lateral Leno atrás, pro Badi recebe pro Ricardinho, pra Badi, aí fica aquela jogadinha, toquinho pra lá, toquinho pra cá, e não sai disso, agora o Badi resolveu, tocou lá atrás pro zagueiro central, Bruno Silva, o Bruno Silva dominando, entregando pro lado esquerdo, chamando ali o Diego Giareta de primeira nele, o Thalisson domina, o Thalisson entregando pro Arthur Rezende de primeira, jogou na frente, bola mal tocada pra David Souza, e a defesa sai jogando, a defesa do Vila, com o goleiro Rafael Santos entregando pro lateral o Gastão trabalha no campo intermediário, lateral do campo, entrega para o meio para Joseph, este já toca a bola, buscando o Ramon dominando, o Ramon para o lateral, Jefferson vai avançando, vai se aproximando da área, ainda o Jefferson pisa na bola, é marcado, volta a jogada, entregando para o Ramon tocou por dentro, vem o Joseph, domina, entregou aqui do lado esquerdo para Eric dominando, Eric capricha aqui pela meia direita, ele vem empurrando para o meio, entrega para Joseph, pela meia para Ramon na canhotinha, volta a jogada, ali no zagueiro Wesley Mato dominando, ele vem na velocidade, cercado pelo garotão do Bugri, o Lucas Crispim, e aí houve o toque, a falta, o árbitro parou, marcou a falta favorecendo a equipe do Bugri. Jornal Esportes Online, a cobertura diária dos times de Campinas, da capital do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Jornal Esportes Online, de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da noite, aqui na Esportes Online. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Aí, Helena, diz aí. Recado a todos que estão nos acompanhando, grande audiência no Facebook, no YouTube, também no nosso aplicativo, você compartilhando a nossa transmissão em modo público no Facebook e se inscrevendo no canal do YouTube, você concorre a uma cesta do Café Canecão e também a uma camiseta do canal Esportes Online. Então participe, você ganhando, a gente entra em contato. E o jogo, hein? Washington Melo. Ataque contra a defesa, né? O Vila Nova espreme ali o time do Guarani, agora tem um jogador ali do Bugre caído. O Marcelo, pelo jeito, não vai dar mais pra ele não, hein? Já chama ali o departamento médico, jogo parado. Guarani tem que tentar encaixar, né? Um contra-ataque com qualidade, né? Pra tentar matar o jogo, porque senão vai ser essa pressão até o final do jogo. É o que diz aqui o Flávio Andrei de Paula. Tá na hora de acertar um contra-ataque e fazer o segundo. Né? O Ivan Lima, que moleza! O Guarani não faz o segundo. Né? A audiência aqui do canal Esportes Online, no momento 110 pessoas ao mesmo tempo curtindo aqui a nossa transmissão. Mandando um abraço também para o GC Galhardo e o Luiz Fernando Santos Júnior acabando de entrar aqui na nossa transmissão. Marinho, e temos mensagens lá de Santa Catarina, o Carlinhos, o Negueba, o Maurício, o Gordo e também o Guedes acompanhando
diretamente de São Francisco do Sul, mandando um abraço a você. Grande abraço, Carlinho. Grande abraço a toda a rapaziada lá no Iperópolis. Deve estar jogando bola hoje, né? Deve estar jogando bola. Chegou, ele voltou. Aqui vai entrar o 14 no Guarani. Pelo amor de Deus. Sai Marcelo. Entra Ferreira. Aqui o Bruno Silva joga também na posição de volante. Então, Carpini deve adiantar um pouco o Bruno Silva e coloca o Ferreira ali para tirar todas as bolas, né? Se possível, chutar, né? Qualquer um que aparecer na frente dele. Qual é o número do menos Ferreira? eu. Ferreira é 14. Ferreira 14. Já em campo. O Ferreira, o maior zagueiro do mundo, já foi. Aqui, bola trabalhada pelo lado esquerdo, vem jogando camisa 8, Ramon ergueu a cabeça, já toca ali buscando o Elias no lançamento longo para Eric, lá pela ponta direita. O Eric vem no bico da grande área, vai tentar chegar na linha de fundo, é cercado por dois, cruzou na boca do gol, Jefferson fez pause, e aí ficou com a bola o Washington Melo. Lá em cima, né, no segundo andar, Jefferson fez a defesa, e o Luiz Martins aqui mandando uma mensagem. Parabéns pela transmissão, que beleza, Washington Melo, mas o jogo muito ruim tecnicamente, se não matar o jogo, corre o risco de tomar um empate. Eu sou o Luiz Martins de Cosmópolis, ligadinho no jogo, valeu Luiz Martins, lá em Cosmópolis, em bela cidade, hein, menininho? É verdade. City Bar, Campinas, o autêntico boteco português, bem no coração da cidade. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Está conectado? Fique com a Esportes Online. Alô, moçada de Cosmópolis, um grande abraço para todos vocês. Aqui, bola trabalhada, lado direito, recolhendo, lateral, Leno pisa na bola, alguém tem que abrir para receber essa bola. Ele tocou aí, não apareceu, tava lá por dentro. O Lucas Crispim, a bola fica fácil com o Ramon dominando, o Ramon recolhendo, o Ramon entregando para Elias já abriu para o Eric lá pela ponta direita, o Eric recebeu o lateral, Jefferson passa, o Eric domina, o Eric volta a jogada para o Diego Jussani, na entrada do grande círculo, entregando, buscando para Ramon, o Ramon trabalha na canhotinha, vira jogada com o Gaston, lateral, aqui pelo lado esquerdo, mete na frente para o Capixaba, por baixo o Leno tirou, levou um pisão ainda no pé, o Washington Melo, como tem sorte o Leno para levar pisão no pé, hein, Washington? Ele está ali com a mão ali no pé esquerdo, e o árbitro marcou apenas lateral, né? Então tá certo o Lennon. Dá uma valorizada, dá uma acalmada no jogo, porque a pressão é muito grande neste final. Se o empate já era um bom resultado para o Guarani, imagina uma vitória, né? Guarani a 43 pontos, eu risco a dizer que já garantiu aí a sua permanência. Porque os times que estão lá embaixo, hein, Fernando César, dificilmente vão chegar a 43. O Londrina tem 35, se ele ganhar mais 9... 35 mais 9, 44. Mas não ganha, né? Não ganha. E o Guarani ganha ainda no número de vitórias. E o Londrina joga com o Guarani. E teremos confrontos também. Confronto. Então, o Guarani escapa da zona do rebaixamento. Aí depois, para garantir mesmo, só mais um pontinho lá contra o Operário. Tá tranquilo, é só comemorar e entrar em férias. É isso aí. Então tem que... É um milagre, né? Porque o time é muito ruim, o torcedor está acompanhando. O que o Thiago Carpini fez, né? Conseguindo hoje a 9ª vitória com esse time. Só os deuses. Ontem eu disse aqui no Jornal Esportes Online. Só os deuses do futebol para explicar. Como ele conseguiu 9 vitórias, né, com um time limitado como esse. Verdade. E o Leno agora vai voltando. Na melhor, Leno vai voltando. BPP Corp, a solução digital da sua empresa, garotinho. Uma central de gestão completa, sem dor de cabeça. Mais tempo para cuidar realmente do que interessa. BPP Corp, para quem ama a produtividade. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Olha o Robinho, tocou pra dentro da área, o Ferreira já aliviou, já tem um chutão pra linha lateral, pelo menos isso ele fez. E o Gastão vem pra cobrança, arremessou encostando pra Robinho, Robinho dominando. Lá vem o garotinho do rabo de cavalo, né? Rabo de cavalo, é isso, Washington? Exatamente, colocou ali uma chuquinha ali na cabeça. E lá vem, tocando a bola, buscando o Capixaba na linha de fundo, cruzamento, chega! Ele dominando, Arthur Rezende. A bola sobra aqui na direita, o Leno dá um chutão pro campo de ataque, não tem ninguém do Bugre, vai tentar chegar ali, ele, o centroavante, David Souza, aí ele briga, né, corre de um lado, corre do outro, e sai jogando, Josef dominando, entregando na direita para Jefferson preparou a jogada lá com o Eric balança o corpo na frente do adversário, já ganhou, tocando a bola na frente, o Thales perdeu para ele na corrida, recupera a Thales e a bola vai embora, tiro de meta para favorecer a equipe do Bugre. Mande pra gente um WhatsApp de texto ou áudio para a nossa transmissão, garotinho, venha participar com a gente.
gente. Ligue 19-99844-5537. Faça a transmissão com a gente. Esportes Online, o esporte onde você estiver. Placar de 1-0, o Guarani está ganhando o jogo. E daí o Washington Melo. Ô, Fernando, fala. E falando que o Vila Nova tem 65% de posse de bola e o Guarani só 35%. É o que o Melo disse, né? É defesa, ataque contra defesa, mas um ataque totalmente improdutivo, porque o Vila Nova é muito fraco. E para mim, o Vila Nova será rebaixado junto com Londrina, com o Criciúma e o São Bento. E lá vem descendo o lado esquerdo, o Capixaba recebeu, já deu o corte em cima do Lucas Crispim, preparou na entrada da área, Ferreira tirou na primeira, ainda volta, dominou, Guichilsani colocou na frente, pediu um pênalti, a bola tocada é gol! Gol! Jefferson para o Vila Nova, a bola sobrou, o Jussani ficou pedindo um pênalti, aí a bola sobra e ninguém marca, o Jefferson vem uma bomba pro fundo da rede, na marca dos 41 minutos ele estufa o peito, vai pra galera e comemora porque ele sabe que é de gol que a galera do Vila Nova gosta, tá na rede Jefferson, esta não deu pro goleiro do Bugre, tá lá, e o detalhe, e a fotografia do lance, o Washington Melo. Num bate, rebate, primeiro o Jussani pedindo um pênalti, não houve, o Ferreira estava na marcação e aí sobrou pro Jefferson, né, que fuzilou, a gente já chamava atenção, que era ataque contra defesa, Guarani recuou demais e tá aí, leva o gol no final, Jefferson. E agora o Vila Nova vai pra cima, corre até o risco de fazer o segundo. E lá vem Eric, dominando, recolhendo na linha de fundo, fez o cruzamento aqui, o Gastão pelo lado esquerdo, tá sozinho. A bola tirada pela defesa, Bugrina, falta dominada com o Robinho. O Robinho atrás, buscou ali o zagueiro Erlen Matos, joga a bola pelo lado direito, buscando o José, virando do lado esquerdo. Outra vez a bola entregada ali pro Elias. Elias dominou, chegou roubando o Lucas Crispim. Aí ele pediu uma falta, mas ele tocou na bola e ela sai na linha lateral. O árbitro acabou atendendo a finalização. Falta, vai ser expulso. O Gastão tá expulso, né, garotinho? É, o Gaston já tinha cartão amarelo. O árbitro olha ali nas suas anotações. Não, o Gaston... tinha sim. Aos 7. Ele mesmo tá expulso. Aquela hora que o cara trocou o cartão, né, e foi pro Gaston. Gaston expulso, então o Vila Nova com um jogador a menos. O Ivan Lima, time medíocre, vai fazer a gente sofrer até o fim. Né, o João Ronaldo Tinarelli tomaram um gol desse time, não dá, que vergonha. O Walter José dizendo aqui, ó, boa noite, Melo, hoje vai ser 1-0, a goleada já não vai ser mais. Então, 1-1, hein, finalzinho de jogo, agora um empate já é um bom resultado. Então agora tem que tentar, a qualquer custo, levar pelo menos um ponto, trazer um ponto aqui para Campinas. E o Diego Jussani tá jogando de centroavante agora. A bola dominada, lançada lá da esquerda, o Ramon dominou sozinho, cruzamento na boca do gol, Jefferson! Saiu para fazer a defesa. City Tortas, no City Tortas você também tem. Almoço de segunda a sábado, City Tortas, sabores de Adeimar. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Olha a hora oficial do Brasil, anote aí, galera! 21h06 e no destino da bola, Esportes Online marca pra você o tempo e o placar do jogo. Serra Dourada, 35ª rodada, 43:40 jogadas na etapa final. E no placar, bam, tá lá, ó, te contei não, garotinho. Guarani e Vila Nova, 1-1. E com este empate, o Guarani fica com 41 pontos, é o 14º, a 6 pontos do Londrina, que tem 35, abrindo a zona. Kleber Ramos, pelo amor de Deus, eu vou dormir. Toda vez é assim, no final do jogo, Guarani abre as pernas. Mário Celso. Não dá pra entender esse meio de campo do Guarani. Hoje não jogou nada, né? Não jogou nada. Só a defesa tirando e o meio de campo nada. Olha a bola no cruzamento pra boca do gol do Capixaba, cabeceando. O goleiro segura. Veio de trás o Everton, mata o cabeceando. E o goleiro do Bugre, Jefferson, fica com ela. Café Cariacão, Expresso Gourmet, cappuccino tradicional. O Expresso Gourmet em cápsula. São tantas as opções que fica até difícil de escolher. Café Cariacão, um café no seu melhor momento. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online.
Agora cabeceou Jareta, cabeceou para trás, o goleiro Jefferson estava ali para fazer a defesa. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Iga Atacado, em Campinas, na rua Pedro Estancato, 39, no Campos dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida Santa Bárbara. E lá vem descendo o Vila, bola cruzada, Ferreira tirou, a bola volta, cabeceada por cima do gol. Linha de fundo, Washington Melo outra vez, era o Jefferson na bola, hein, garotinho? Tá todo mundo indo pra frente, né? O Jefferson, o Diego Jussani virou centroavante, é pressão total, né? E nós vamos com 6 minutos de acréscimos, hein? Olha, vou falar pra você, até 51, o Eurico Marques dizendo com Ferreira e Diego Souza, esperar o quê? Segundo ele, o Guarani é ruim demais. Só não cai porque tem times mais ruins que o próprio Guarani. Minutinho, porque Ferreira vai pra luta ali com o Capixaba. O Ferreira chegou. Ainda bem que o Ferreira chegou, porque estava na frente, um pouco na frente. O Capixaba, camisa número 11. A bola já foi tocada, a bola sobra outra vez com o Ferreira. Tira o perigo dali, colocando na frente esse Lucas Crispim hoje também, hein? Ai, meu Deus do céu. Toca a bola pra linha lateral. Placar de 1-1. Juarez, materiais para construção e acabamento. Mais de 50 modelos de pisos cerâmicos e porcelanatos. A pronta entrega. Ligue Juarez, 1932283656. Esportes Online. Só repetindo, 32289656, o telefone do Juarez. Materiais para construção. Aqui domina o Vila Nova. Trabalha ali com ele, Elias recolheu pela meia. Trabalhando essa bola, vem descendo a equipe do Vila Nova. A bola com Wesley Matos. Já lançou. O Eric domina. O Eric preparou, vai pro drible. Esqueceu a bola. Sobra dominada com o garotão. E David Souza ali pelo lado esquerdo. Deu corpo para o adversário. Saiu jogando agarrado, puxado. Houve a falta, o árbitro para e marca. Honda Benicar. Há 25 anos em Campinas com 4 lojas. No Castelo tem Honda. No Norte e Sul tem Honda. Guanabara e Amoreiras também, garotinho. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. Haja coração, Washington Melo pra galera bugrina, hein, garotinho? O torcedor do Guarani desesperado, né? Porque o Guarani não faz uma boa partida. Aliás, o jogo é muito ruim, né? As duas equipes, eu não sei quem é pior aí. Então, o Vila Nova, pelo menos, o Fernando César já trouxe aí, né, o scout do jogo. Tem mais posse de bola, mas é um time também produtivo. Fez esse gol aí na base da sorte, né? Foi um bate-rebate ali, o cara acabou batendo e fez o gol. Só assim mesmo, né? Porque um gol assim com bola trabalhada, né, de pé em pé, pode esquecer. É chutão pra lá e pra cá. E se empatar, tá bom demais. E lá vem o Elias, trabalha a bola com o Eric lá pelo lado direito, ele recebeu ainda, preparando a bola outra vez com o Elias, aqui na saída do grande círculo, lado direito na canhotinha, vai meter pro lado esquerdo, vai subir a zaga, Bugrino subiu ali, Leno, tirando a bola ainda, volta, dominada com o Capixaba de primeira para Ramon, o Ramon na canhotinha, levantou pra boca de gol, bola rasteira, tira de cabeça, o zagueiro Ferreira, bola sobrou com o Eric, bateu pro gol, a bola bateu em cima do zagueiro Bugrino, tirando dali. Quem estava lá era o Arthur Rezende ajudando a sua defesa. Aqui o Lucas Crispim luta pela porta-bola, mas perde. Recuperação. Outra vez o Guarani com Diego Jareta tirando o perigo, tocando ali, buscando o companheiro. Arthur Rezende virando pelo lado esquerdo para David. Tentou sempre, perdeu. Recupera outra vez a equipe do Vila. Bola com Ramon. Ramon tocou na frente. Capixaba se aproxima da área. Bola no Elias. Elias na perna direita, cortou. Levou na linha de fundo, preparou, cruzou para trás. A bola passou. Chega o Eric na perna direita. Vai levar dentro da área. É cercado, é marcado pelo David Souza. Ainda ele, Eric bateu, David travou com ele. A bola sobra no Ricardinho, que dá um chutão para o campo de ataque. 48-32, que sufoco o Washington Melo. Tá louco, é teste pra cardíaco, hein? Tá louco. O David Souza não tem a mínima condição. Me desculpe, o Ferreira Carpini. tirando mais uma vez. A bola volta ainda bem dominada ali pelo lado esquerdo, recolhendo o time do Bugre. A bola com ele. Arthur Rezende meteu na frente, trabalha o time do Guarani agora. A bola chega no Badir dominando. O Badir tem pelo lado esquerdo o comandante de ataque, o David Souza, tocando ainda Badir, agora sim para o David Souza, recolhendo outra vez o Badir deixou o corpo para o adversário, a bola saiu para a linha lateral, último toque do Vila Nova, 49 minutos, 49, haja coração alviverde, 1-1 é o placar, o Washington Melo. E tá repuxando aqui o meu pescoço, vou ficar até em pé, só falta eu sofrer um infarto aqui ao vivo. Pelo amor de Deus, traz uma água aí, produção. Até acabou minha água aqui. Não dá.
Muito bem, Washington Melo. Tá aí então, descendo o Guarani. É Guaraneno. Invadiu a área pra ganhar o jogo. Preparou, demorou demais. Abriu, tocou pra trás, rolou. Vem ele. Lucas Crispim. Perdeu mais a bola, sobra com o Arthur Rezende. Pro gol, bola pra fora. O Guarani perde a chance, Washington Melo. Primeiro foi com o Leno, né? Acabou perdendo ali o domínio da bola. Voltou ali com ela. Fez o passe pro Arthur Rezende, que dominou e bateu de pé esquerdo, né? A bola forte por cima do travessão. Pode ter sido aí a última chance no Guarani. Mais 1 minuto, hein? 50. Vamos ver, né? Vila Nova. Mais 1 minuto. Guarani vai empatando com Vila Nova 1-1. Que coisa, Jornal Esportes Online, a cobertura diária dos times de Campinas, da capital do esporte pelo Brasil e pelo mundo. Jornal Esportes Online, de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, aqui na Esportes Online. Em qualquer lugar do planeta, se conecte com a Esportes Online. O Eric chegou no meio de 3 e ganhou de 3 do Guarani. A bola sobrou do lado esquerdo, o Capixaba recebeu, cruzou na boca do gol, cabeceou o Jussani. A bola pra fora, o Washington Melo, mas o Jussani estava na área, o Washington. O Jussani dando uma de centroavante, né? Cabeceou, o Jefferson acompanhou e a bola passou por cima do travessão. Pode acabar, seu juiz. Tá bom demais o empate, pelo que as duas equipes apresentaram, né? O Vila Nova, se fosse ver, até mereceria a vitória. Quando o árbitro, senhor Diógenes José Padovani de Andrade do Espírito Santo, aponta o meio de campo, até o árbitro está esgotado, não aguenta mais, termina o jogo, 1 para o Vila Nova. Gol de muita emoção, haja coração. E a